85,3 Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Leandro Boles. Com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Estamos começando mais um Esporte em Debate para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, quinta-feira, dia 17 de agosto. Agora são 17 horas mais 2 minutos. Vamos juntos até as 19 horas e 30 minutos com muito esporte, muita informação para você. Vamos falar bastante sobre os times de Campinas, a preparação de Guarani e Ponte Preta e Guarani para mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, rodada essa que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Hoje, 2 jogos. Amanhã o Guarani 9h30 contra o Sport. O líder Sport vem a Campinas. O Bugre buscando a reabilitação depois de tropeços consecutivos. E no domingo tem a Macaca encarando o Ceará, jogando fora de casa lá na Arena Castelão. Agora 27,9 graus, muito calor, hein? Quase 28 graus neste final de tarde de quinta-feira. Seja muito bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Estamos no AM 1170, no FM 85,7 para a região de Campinas e 85,3 para a região de Ribeirão Preto. E é claro, todos através do YouTube com imagens. Você pode acompanhar o programa no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de 20 mil inscritos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não se esqueça, deixe o seu like na transmissão no ao vivo. Vamos às pautas do programa de hoje. Tem muita coisa hoje para a gente falar, para a gente debater. E é claro, a partir de agora, o nosso canal aberto com você, ouvinte da Bandeirantes, está liberado para sua participação. Através do WhatsApp 19 é o código de área 971021493. 971021493. Mande a sua mensagem de áudio, mande a sua mensagem de texto e participe conosco. Para quem for, evidentemente, mandar mensagem de áudio, não precisa exagerar, hein? Hoje já é quinta-feira, não precisa exagerar para a gente ter o máximo possível de participações. Porque senão termina o programa, daí aquela velha história, o Boles não colocou meu áudio, porque a gente acaba colocando alguns áudios mais longos, o que a gente não deveria fazer e, consequentemente, devido aos excessos de áudios, isso é sempre muito legal, é bacana, a gente pede demais a sua participação, mas tem muita gente que exagera. Então, para a gente ter o máximo possível de participações, na casa dos 30 até 40 segundos para sua participação aqui conosco, tá legal? Vamos às pautas. Fala, galera! Mesmo sem estar nas suas melhores condições físicas, você, pontepretano, escalaria Elvis no meio-campo da Macaca contra o Ceará? Eu repito para você, mesmo sem estar nas suas melhores condições físicas, você, pontepretano, escalaria Elvis no meio-campo da Macaca contra o Ceará? Para os bugrinos,
O artilheiro Derek treinou e terá condições para atuar pelo menos um tempo na partida contra o Sport. Você o escalaria no primeiro tempo, sabendo que terá uma substituição certa, ou começaria com ele no banco para ser aproveitado no segundo tempo? Eu também repito para você, o artilheiro Derek. Aliás, amanhã, caso o Derek jogue, teremos a presença de Wagner Love, que é o artilheiro, e do vice-artilheiro Derek. Ele treinou e terá condições para atuar pelo menos um tempo na partida contra o Sport. Você, se fosse Humberto Louser, escalaria o Derek no primeiro tempo, sabendo que terá que fazer uma substituição, ou começaria com ele no banco para ser aproveitado no segundo tempo? Quero a sua participação através do 971021493. Evidentemente que estes são os temas sugeridos, mas claro que você pode participar e também trazer outros assuntos relacionados aos times de Campinas. Vamos às pautas da Ponte Preta. A Macaca que encara o Ceará no próximo domingo, 18 horas. Vamos ouvir no programa de hoje a entrevista com o meio-campo Felipinho. O jogador fala sobre a expectativa para enfrentar o Vozão no Castelão domingo às 18 horas. A Ponte terá a volta de Arthur na lateral esquerda. O jogador cumpriu suspensão automática e foi substituído por Gabriel Silva em Ribeirão Preto. Gabriel Silva, aliás, sentiu um desconforto muscular e está fora do jogo. Uma outra modificação pode ocorrer no meio-campo. Pintado poderá contar com o retorno de Elvis, que teve um desconforto no joelho e foi poupado em Ribeirão no empate contra o Botafogo, para não correr o risco de perder o atleta por mais tempo. A Ponte nunca venceu o Ceará em Fortaleza. 3 vitórias do Vozão, além de um empate. Os 4 jogos foram pela Série B. 4-1 na edição 2007, 2-0 em 2008, 3-2 em 2014 e o empate por 1-1 em 2009. O destaque da Macaca no portal Carlos Batista. É fácil, prático e rápido para você encontrar as matérias. www.carlosbatista.com.br. A Ponte Preta voltou ao posto de pior ataque da Série B. Macaca e ABC estão empatados com os times que menos marcaram na competição. 14 gols cada equipe. Vamos às pautas do Guarani, o Pulcre Campineiro. Vamos ouvir no programa de hoje a entrevista com Matheus Bueno. Ele projeta o jogo do Guarani contra o Sport amanhã, 9h30 da noite no Brinco, que vem de 3 jogos sem vencer. 3 jogos sem vencer o Bugre. Guarani perdeu para o Sport no Brinco apenas 2 vezes em 22 jogos disputados na história. Em Campinas, 9 vitórias do Bugre, 11 empates e somente 2 triunfos da equipe pernambucana. Dos jogadores lesionados, Bruninho e Matheus Barbosa são os que mais têm chances de iniciar entre os titulares amanhã. Derek treinou, mas deve iniciar a partida no banco. Mike está vetado e será substituído por Kaique, que está treinando normalmente. Sem Derek, que acabou se contundindo contra o Avaí, o Bugre marcou apenas 1 gol em 3 jogos. Com 27 gols, o Guarani é o 5º melhor ataque da Série B, junto com o Criciúma. Atrás de Vitória, que tem 34, Sport 33, Atlético Goianiense 33 e Novo Horizontino com 29. A CBF renovou o certificado de clube formador do Guarani. O novo documento tem validade até 30 de junho de 2024. Para receber o certificado, o Bugre teve que cumprir itens como a presença de médicos, preparadores físicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e educacionais, além de um programa de alimentação. E o destaque do Bugre no portal Carlos Batista. A diretoria manteve a setorização com promoção de ingressos no tobogã e na cabeceira sul. Nas vitalícias e tobogã inferior, os valores são R$ 60,00 inteira e 30 meia. Já no tobogã, o preço cai para 40 inteira e 20 reais, enquanto que na cabeceira sul o valor é o mais acessível, com bilhetes comercializados por R$ 20,00 inteira e 10 a meia entrada. Aliás, para você que está chegando agora, ó, fique ligado, hein? Fique ligado, porque hoje vamos ter promoção de ingressos para você.
vamos ter o sorteio, não é nem promoção, é sorteio de ingressos para você. Já já eu vou passar as diretrizes para você participar conosco, você torcedor bugrino que está se preparando, está se organizando para acompanhar o jogo do Bugrão amanhã contra o Sport. A promoção será no YouTube, hein? Já já eu trago mais informações para você. Olha, outros assuntos que não estão relacionados com os times de Campinas, mas que são destaques no programa de hoje, onde daqui a pouquinho os nossos comentaristas vão escolher um tema para comentar. Opção número 1, Santos e W Torre encaminharam um acordo para a construção do novo estádio da Vila Belmiro. O contrato deve ser assinado até o final deste mês. A previsão é que as obras possam começar em janeiro de 2024. O projeto prevê um amplo estacionamento dividido em 2 andares nos níveis térreo e esplanada, com capacidade total para 576 veículos. A nova Vila Belmiro ficará exatamente onde está a atual e terá capacidade para mais de 30 mil pessoas. Enquanto estiver sem a Vila Belmiro, o Santos deve atuar em São Paulo, Arena Barueri e também no Canindé. O Botafogo contratou o atacante Diego Costa para a sequência da temporada. O jogador assinou o contrato até o final do ano, iniciou os treinos com o restante do elenco alvinegro. Diego Costa chega para ser opção para Tiquinho Soares. No entanto, o atacante afirmou que espera atuar junto do artilheiro do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Tiquinho Soares está machucado. O Flamengo confirmou nesta quinta-feira que o lateral direito Guilherme Varela sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito durante a partida de volta contra o Grêmio ontem, pela semifinal da Copa do Brasil. Segundo o clube, o tratamento realizado será por fisioterapia, sem a necessidade de intervenção cirúrgica. A equipe do Rio de Janeiro não divulgou por quanto tempo o jogador ficará longe dos gramados. Varela sentiu a lesão e, depois de receber tratamento médico, teve que deixar o duelo contra o tricolor gaúcho aos 36 minutos do primeiro tempo. Lembrando que o Varela, aquele mesmo, né? Que ele recebeu um soco, na verdade, né? Depois de um fato que ocorreu no treinamento do Flamengo, recebeu um soco do Gerson. Ontem, inclusive, ele iniciou o aquecimento com uma máscara, mas logo retirou e estava com o nariz inchado. Aliás, quebrou o nariz, né? Quebrou o nariz do Varela. E ontem ele teve esta grave lesão, desta vez no tornozelo não, no joelho, lesão ligamentar no joelho direito, ou seja, a fase do Varela nos últimos dias não é boa. E é claro, para fechar o programa, que vai até às 7h30 da noite, tem o Na Lata, onde os comentaristas vão responder na lata. Com os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa, a equipe técnica comandada pelo Gil Klepper. Com os comentários do Carlos Henrique, o bate pesado de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Também já o boletim dos times de Campinas na voz de Vladimir Catarino. Tem o Em Dia com a Bola e a ficha técnica na voz de Edu Pinheiro, comando de esportes de Carlos Batista. E nós estamos aqui, junto com você, ouvinte da Bandeirantes, no Esporte em Debate. Agora são 17 horas mais 13 minutos e eu tenho um recado para você da Rocha Autopeças. Aniversário de 31 anos neste mês de agosto. E para você tem preços especiais nos itens mais vendidos do estoque. Aproveite! Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceira com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes! Olha, já o CH, antes é o seguinte, eu disse agora há pouco sobre a promoção de ingressos. Então, a partir de agora, tá liberada a sua participação conosco para concorrer a 10 ingressos para o jogo entre Guarani e Sport nesta sexta-feira, 9h30 da noite no Brinco. Para participar, você vai ter que fazer o seguinte: entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes, pegar a senha e enviar junto com o nome completo e CPF para o WhatsApp que está na tela.
Já está na tela? Já está na tela. Então já está na tela para você que está no YouTube. Eu vou repetir. Promoção de ingressos no Esporte em Debate. 10 ingressos para o jogo entre Guarani e Sport amanhã, 9h30 no Brinco. Para participar, entre no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pegue a senha e envie junto com o nome completo e CPF para o WhatsApp que está na tela. Não é esse o WhatsApp que você participa conosco, é outro número, tá bom? Você manda nome completo mais CPF e senha para o WhatsApp que está na tela para concorrer. O sorteio será feito pelo site Sorteador. Lembrando que no final do programa vamos divulgar o nome dos 10 que foram sorteados e vão, evidentemente, receber o ingresso para assistir amanhã Guarani e Sport. Então não é esse WhatsApp que você está acostumado a participar conosco. O número de WhatsApp está lá no YouTube da Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, vem chegando por aqui para participar conosco. Olá, CH, um grande abraço para você, boa tarde. Olá, Bolis, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera de hoje. Mesmo sem estar nas melhores condições, você escalaria o Elvis no meio campo da Ponte contra o Ceará? Eu nem levaria ele para o Ceará. Evitaria esse desgaste de transporte, de viagem, de logística. E já que ele está em ordem, bota ele para treinar, para recuperar a forma física ou pelo menos estar no próximo jogo da Ponte em casa em melhores condições. Não utilizaria. Meio campo é Amaral, Leonaldi, Filipinho e Natan. E na frente tiraria o André do time, Eliel e Paulo Baia. Eu levaria essa formação do meio para frente contra o Ceará no domingo. O artilheiro Derek treinou e terá condições para atuar pelo menos um tempo contra o Sport. Jogo amanhã. Você escalaria no primeiro tempo sabendo que terá que vai ter que substituir o jogador que só tem fôlego ou só aguenta um tempo, ou começaria com ele no banco? Começaria com ele no banco de reservas. Bolis. É isso, este o CH participando conosco. Vamos com as primeiras participações, a galera participando, a galera interagindo conosco através do 971021493, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. O Edu Pinheiro, boa tarde, tudo bem? Hoje é o Bolis. Aqui é o Edson Lencioni da Chácara Primavera. Edson, beleza. Vamos falar da origem, como o Batistão gosta, a origem que saiu o gol do Juventude contra o Guarani. Se a gente vê lá na origem, o lateral direito do Juventude passou ali pelo ponta direito do Guarani que escorregou e lançou a bola para ninguém. Ele lançou a bola lá, foi parar lá no Alan Santos. E o Alan Santos nem dominou a bola, inclusive o lateral direito do Guarani orientou ele a recuar pro goleiro. E antes dele dominar a bola, tudo pegar a bola, o Pegoraro já vinha saindo do gol. Ele abandonou o gol. A culpa foi 100% do Pegoraro, porque o Pegoraro pega 20 bolas por partida, vai. Todo jogo recuada. Ele sabia que o Alan Santos ia recuar a bola para ele. O porquê ele abandonou o gol, ninguém sabe. Precisa perguntar isso para ele numa entrevista aí. Bom trabalho para vocês aí. Valeu, muito obrigado. Vamos perguntar sim, assim que tivermos a oportunidade, vamos perguntar ao Pegoraro, mas eu não mudo a minha opinião. Para mim, o erro principal foi do Alan Santos. Curtindo através do YouTube da Rádio Bandeirantes, é o 5706, vendo pelo YouTube. Ah, tá aqui, ó, mandou aqui pra gente, é o Eduardo Franco de Camargo do Centro. Boa tarde, Bolis. Como que um jogador profissional como o Elvis não consegue perder uns 5 quilos? O shape dele está pior que o meu, infelizmente assim. Se ele for escalado, a Ponte Preta joga praticamente com um a menos e fica dependendo de um lampejo dele. Portanto, eu não escalaria até ele ter compromisso com a Ponte Preta e entrar em forma. Abraços. Valeu, Eduardo. Um grande abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Bolis, o Elvis é preciso ser vetado, pois precisa de tratamento, emagrecimento urgente. Ou é perigoso complicar o seu joelho, é a opinião do Edu Braz. Valeu, Edu Braz, um grande abraço para você. Vamos com mais participações da galera aqui na Rádio Bandeirantes através do 97102-1493. Boa tarde, Boris.
a todos da equipe aí. Forte abraço pro Tigrão, CH, Gleger, que é Rodrigo, bairro Vila Rica. Fala, Rodrigo. Cidade de Campinas, Ponte Pretano da Pele até o Uso. Aí. Com certeza. Pelo último jogo que a gente observou contra o Botafogo, e o Tigrão andou comentando aí essa semana os donos da bola, realmente, o Elvis Gordinho joga muito mais que esses meio-campistas da Ponte Preta. Então eu começaria com ele sim contra Ceará no próximo domingo. Forte abraço a todos aí. Salve, Tigrão! Sou seu fã, meu querido. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mais uma. Boles, boa tarde. Opa, Elvis beleza. só joga se ele tiver a fim de jogar. Aí eu escalaria ele. Se ele tiver com aquela vontade que ele tem demonstrado, que ele anda em campo com a mão na cintura e só reclama que é dar de 3 dedos, não é nenhum de cá. Então espera lá fora, entra uns minutinhos finais quando puder. Um abraço. André de Campinas. Valeu, outro pra você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação conosco. Mais uma. Boa tarde, Leandro Boris. Um abraço. Aqui quem fala é Marcelo Ferraro, aqui da Vila Padre Manuel da Nóbrega. Então, Leandro, é o seguinte, em relação ao Elvis, sim, não tem muito o que fazer, né? O presidente não conseguiu trazer nenhum meio de campo, né? Nesse intervalo aí da janela. Então, vamos ter que usar isso mesmo. Mas, infelizmente, tem gente que não pensa no corpo, né? Igual na situação dele, que ele é um atleta e depende do corpo para poder trabalhar, ele não se importa muito com isso, porque já está no fim de carreira também, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Walter lá. Depois que parou, engordou muito. Um abraço aí, tudo de bom para vocês aí. Uma ótima tarde e noite. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma. Boa noite, Boris. Opa, boa noite. Olha, essa resposta de hoje, eu não escalaria. Mas não temos outro para pôr no meio de campo. Porque nossos jogadores são todos níveis muito baixos. Eu entraria com 4 ali no meio de campo: Filipinho, Leonaldo, Amaral e Ramon, e 2 na frente, porque se abrir vai tomar gol lá. E entrar com o Elvis e entrar com o André, você vai entrar com -2, cara. Então eu não entraria não, viu? Mas eu acho que a Ponte, se fechar direitinho, arrumar o meio de campo assim, bem fechadinho, pegando, né? Meio de campo pegado, dá para pelo menos empatar lá. Valeu, boa noite a todos aí. Valeu, tá aí a opinião do Sérgio lá de Americana, sempre participando conosco. Ainda dá tempo de você seguir participando conosco, 971021493. Neste primeiro bloco, vamos com mais participações da galera. Boa tarde, pessoal da Band. A respeito da culpa ou não do Pegorari, que um amigo aí deu a culpa toda para o Pegorari, ele deve assistir o vídeo do gol e vai ver que a bola foi lançada, o Pegorari saiu para pegar a bola e o Alan Santos, sem olhar para o goleiro, só olhando para a bola, atrasou a bola para o goleiro sem ver onde ele estava. Culpa total do Alan Santos, que zagueiro tem que zagueirar, teria que jogar a bola para a lateral, se ele não fazer o que ele fez, jogar a bola para dentro da área, tá? Então, cada um tem sua opinião, mas eu peço ao ouvinte aí que analise o vídeo completamente. Boa tarde, Carlos Cavalcante, Jardim dos Oliveiras. Valeu, Carlos Cavalcante, um grande abraço para você. Boles, boa tarde. Elvis, um craque, muito útil ano passado e Série A2. Porém, esta Série B ele ainda não conseguiu jogar. Se perder um pouco de peso e tiver a fim de jogar, vai bem. Abraços, é o Luiz de Paulínia. Vamos com mais participações, a galera segue participando. Muito legal, muito bacana a sua interação e a gente agradece demais. Manda pro ar aí, Lucas Pessoa. Oi, Leandro Bolle, boa tarde a você e a toda a equipe. Opa. É o Valentim aqui do Nóbrega, Ponte Fala, Pretano. Valentim. Fala pro Tigrão que ele, como cantor, ele é um dos melhores comentaristas do Brasil. Sim. E um ótimo viajante também, que quando pensa que ele está em Curitiba, ele está em Belo Horizonte, quando pensa que está em Belo Horizonte, está em Brasília.
Tem rodinha nos pés. E é isso, Mundão do Tigrão. Um abraço a todos. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma. Boa tarde, Bore. Opa. Beleza? Tudo bem. Graças a Deus aqui tudo em ordem. Quem fala aqui é Celso Fittipaldi. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que o Elvis tem que jogar. Mas primeiro precisa dar uma recuperada, né? Joelho é sempre um problema. Tem que tomar muito cuidado, senão você perde o jogador pro resto do campeonato. Aí complica. Eu não levaria o Elvis. Eu pouparia ele e para jogar em casa. Como disse o nosso amigo CH. Um abraço a todos, fica com Deus e bom trabalho aí. Tô na escuta, hein? Opa! Abraço. Obrigado, outro para você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, valeu demais a participação do ouvinte conosco através do 971021493. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Então experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara, hein? Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana e também em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. São 17 horas mais 26 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com muito mais para você. É o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. Facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da
Na Bandeirantes, vamos falar de Luciano Baiano, lateral direito. Luciano Baiano jogou no Guarani de 96 a 99. Depois voltou para o Guarani em 2001, ficou até 2002. Em 2002, do Guarani ele foi para a Ponte. Ficou na Ponte em 2002 e 2003. Voltou para a Ponte em 2004. Ficou 2005 e ficou 2006. Exatamente aqui 2006, o derby do Majestoso, que foi 2-2. Já ouvimos aqui o gol do Edmilson, fazendo 1-0 logo no comecinho. O Bilu fez 2-0 Guarani. Aí o Elson de pênalti, o primeiro da Ponte, e ele, Luciano Baiano, agora vai empatar esse jogo. E na narrativa, nós vamos ouvir aí a participação de Luiz Mário. Luiz Mário, experiente, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 99 e foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001. E na partida anterior, na sua estreia, Luiz Mário lá em Itu fez os 2 gols da Ponte. No Ituano 2, Ponte também 2. E a bola raspa em Almir. O Almir veio do Botafogo do Rio. O Almir, na partida anterior, nessa de Itu, o Almir perdeu um pênalti. Vamos lá, 2006, Majestoso. Luciano Baiano disputava o seu 8º derby. Foram 3 pelo Guarani e esse é o 5º derby pela Ponte. 2006, empata Luciano Baiano. E o Vadão era o técnico da Ponte mais uma vez. O Vadão escapava. Derby, Vadão não perdia. É arremesso lateral pela direita, cobrando rapidamente o time da Ponte Preta com Luciano Baiano. Para Luiz Mário de calcanhar, para Luciano Baiano, cortou, virou pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Na arrancada pela direita, a bola enfiada pelo setor direito, lançou a bola, Luciano Baiano partiu, levou, cortou, penetrou com a perna canhota, bateu firme, a bola desviou em Almir e foi direto pro fundo do gol. Um gol com raça, com determinação, um gol com a cara da Ponte Preta, um gol de Luciano Baiano com o auxílio de Almir. Vou gritar o nome de Luciano Baiano. A bola raspou no corpo de Almir, mas a jogada fantástica, extraordinária de Luciano Baiano. Luciano Baiano, 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 camisa 2. Do gol, empata o jogo. Luciano Baiano vai no alambrado, agarra o alambrado e vibra com a nação ponte-pretana. Ponte Preta 2, Guarani 2 e o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. O detalhe é o seguinte, Batista, a inteligência do Luiz Mário, que com um toque sutil de calcanhar meteu a bola pro Luciano Baiano. O Luciano caminhou e bateu na diagonal. Ali estava o Almir, o jogador da Ponte. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles. São 17 horas mais 34 minutos em Campinas e tá rolando a promoção para sorteio de 10 ingressos, em 10 ingressos para o jogo entre Guarani e Sport, amanhã 9h30 no Brinco, aqui na Rádio Bandeirantes com a narração de Roger Williams. E para participar você deve entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes. Para você que está me vendo no YouTube, ó, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que não está, entre agora mesmo. E também, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Para participar, então, você entra no YouTube da Rádio Bandeirantes, pega a senha e envia junto com o nome completo e CPF para o WhatsApp que está na tela.
Não é esse o WhatsApp. Eu recebi aqui várias mensagens através do WhatsApp do Fala Galera, mas não. Vale um outro número que está na tela do YouTube. Então você vai pegar esta senha e enviar junto com o nome completo e CPF para o WhatsApp que está na tela. Manda nome mais CPF, nome completo mais CPF e senha para o WhatsApp que está na tela. Para concorrer, o sorteio será realizado pelo site Sorteador. Só um detalhe, os ganhadores devem retirar os ingressos amanhã, das 9 às 18 horas. Das 9 às 18 horas na recepção aqui do Complexo Bandeirantes de Comunicação. Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, 2799, saída para Valinhos. Então, para você que está participando ou deseja participar, mas já sabe que não vai conseguir retirar os ingressos caso seja um dos sorteados, não participe. Deixe para outro participar, porque os ingressos, repito, devem ser retirados amanhã entre 9 e 18 horas. Bom, já está na área para participar conosco ele, o fera da opinião. Alô, alô, Tigrão. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Um grande abraço, boa tarde, Tiger. Ô, Boles. Fala, Tigrão. Como é que tá o negócio aí? Tá tudo em cima? Tá tudo do lado, né, Tigrão? Nem na frente, nem atrás. Tá do lado, Tiger. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Estamos entrando no programa agora aí e com muita alegria, com a mesma responsabilidade e satisfação de sempre. E o companheiro, nosso grande ouvinte aí que falou há momentos atrás aí, que o Tigrão, como cantor, é um bom comentarista. É que ali eu tava na capela, né, Boris, do programa hoje da TV. Ali não tinha. Agora, esse moço aí, que aliás, eu já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, ele já me aplaudiu muito e já votou em mim em karaokês profissionais aí da região toda. Entendeu? Uhum. Então, amanhã, por exemplo, vai ter uma vinheta. Tem uma do Chitãozinho e Chororó do 40 e 20. Uhum. Tem uma do Bruno Guzmán 3060. Sim. E amanhã vai ter uma do Raimundo Fagner. Ah, é? Vai ter uma do Raimundo Fagner 20 e 10. 20 e 10. Tá 20 bom. E 10. Então quem tá ouvindo a Bandeirantes agora, já comuniquei isso pro Batista, para ele abrir um espaço lá. É vinheta rápida, ela tem no máximo 20 segundos, né? Vai ser feito ao vivo na capela, mas aí lógico, que como é sexta-feira, eu incorporo com uma facilidade maior, por questões óbvias, o Raimundo Fagner. Você entendeu, né? Já reservou, inclusive, Tigrão, para amanhã, com o nosso amigo? Para amanhã, com o nosso amigo... Pra noite, né, Tigrão? À noite, sabe como é que é? Sexta para sábado, né, Tag? Tem que reservar com o nosso amigo lá, né? Fazer uma média com a patroa. Mas amanhã eu tô no trampo. Amanhã não dá, então deixa quieto. Amanhã eu tô no trampo. Não, amanhã não. Amanhã não. Não, mas nada que depois da transmissão comandada por você, na Bandeirantes, na TV Bandeirantes no sábado... Sabadão. Nada, e você vai transmitir para todo o Brasil, Ituano e Criciúma. Uhum. Nós, se Deus quiser, estaremos juntos. Esse trio que tá aqui, eu, você e o CH. Sim. É o circo dos horrores elevado à 10ª potência. Mas nós vamos estar juntos. E aí, terminando ali, termina 19 e 20. 19 e 20. Aí, compadre, aí deixa com o Beck. Porque domingo o Tigrão tem um compromisso familiar e na rádio tá de folga, né? Aí a gente já começa a dar uma penteada no macaco, entendeu? É sempre bom, né, Tigrão? Isso é muito salutar, né? E você descobriu sobre o Mário, que você estava procurando o Mário, Tigrão, na última terça-feira? Então, me passaram o WhatsApp dele, liguei, ele me falou de você. Bom, o Mário eu não conheço, mas eu conheço o Tido. Conhece o Tido, Tigrão? Pô, não faço a menor questão de conhecer. Não faço a menor questão. Vamos lá? Vai. Vamos lá que o chefe tá ouvindo. E aí ele fala, pô, essa miséria é programa de humor? De humorismo, de palhaçada, ou é um programa esportivo? Não, é programa esportivo. E como ele é um programa esportivo, eu vou aqui pela ordem da pauta para o Fala Galera, que é inicialmente hoje aqui naquela inversão básica. Um dia Fala Galera verde e branco primeiro,
e o Preto e Branco em segundo. No outro dia, o Fala Galera, Alvinegro primeiro e o Alviverde segundo. Hoje aqui, na ordem do rodízio para agradar a freguesia toda, Fala Galera, mesmo sem estar nas suas melhores condições físicas, você escalaria o Elvis no meio-campo da Ponte Preta contra o Ceará? Olha, depois do que eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, e que você também viu que você estava narrando o jogo lá no Santa Cruz no primeiro tempo, sábado passado, eu escalo o Elvis de maca. E eu respeito a opinião de todo mundo, até porque é minha obrigação respeitar a opinião de todo mundo, dos ouvintes e dos nossos colegas. Mas o Lucas Natan, que entrou no segundo tempo, deu uma melhoradinha, né? Ali tentando fazer a transição meio-campo-ataque, mas ele não entrou bem também. Não entrou bem. A Ponte recebeu um prêmio dos céus de ter conquistado aquele 1 ponto lá em Ribeirão Preto, sábado passado. Então, depois do que eu vi de 3 atacantes e 3 volantes, mas um dos volantes vai pegar a varinha de condão e vai virar o de cá, ou o Elvis, em forma, ambos em forma. Ambos em forma e com 25 anos. Eu não vi isso na prática. Então, se o Elvis, clinicamente, né, o problema do Elvis não é uma ruptura do ligamento, não é um problema de um menisco que dá uma dor horrível, o jogador incha e não consegue andar, não está com retenção de líquido. O problema do Elvis é um problema crônico no joelho, uma pancada, ele tem ali uma lesão, de vez em quando aumenta a dor, de vez em quando diminui. Foi assim na Série A2 e foi assim também no Campeonato Brasileiro até agora, na Série B, nessas 23 rodadas. De vez em quando. Sabe o Luiz Soares? Tá jogando, mas o joelho é um joelho que não vai deixá-lo na mão amanhã, mas não vai sarar nunca. É o caso do Elvis, tá? É o caso do Elvis. Então, se amenizou a dor, se foi feito um tratamento clínico, remédio, fisioterapia, massagem e etc., batida de bumbo, e o Elvis está em condições de bater na bola, de correr, ele treinou, não com bola, mas ele treinou, ele falou, inclusive, nesse microfone aqui, depois do jogo contra a Chapecoense, que ele tem treinado, inclusive, fora da programação de treinos da Ponte, no sentido de tentar perder peso. Então, cara, não tem jeito, né? Não tem jeito, leva o Elvis, força menos, bota ele na primeira classe, estica a perna dele na viagem, também não é tão longe assim, 3 horinhas, né? A Ponte já chegou a fazer um jogo lá em Rio Brilhante, em Mato Grosso, viajou 24 horas, Batista tava nessa. 1984, Nossa. Acabou de chegar em Campinas, Zé Arnaldo falou assim, vamos ver se ele é do ramo mesmo. Vai nessa excursão aqui que não cansa nada com a Ponte, Mato Grosso do Sul e depois Bahia, tudo de queixo duro, tudo de ônibus, tá? E na época a única rádio que foi transmitir foi a rádio que a gente trabalhava nela. Foi essa, a única exclusividade. E a verba era aquela que você sabe, grandona. Então, repórter e narrador foram no ônibus da delegação. E chegou lá, o Jorge Mendonça marcou gol, Osmar Guarnelli marcou gol, tudo mais velho na época já, da idade do Elvis, assim, hoje. Entendeu? Então não é assim também, viagem de 3 horas de avião, o cara vai descer lá em coma, não é assim não. Não é assim não. Viaja, levanta, alonga um pouco, toma uma aguinha, daqui a pouco tá lá, baita de um hotel, né? 5 estrelas, comida boa, tudo na hora certa, programação profissional. E o Elvis vai lá e bate um escanteio, sai um gol, bate uma falta, sai um gol, mete uma bola bem enfiada de 3 dedos. Então, depois do que eu vi, e aí eu entendi que o Pintado quis dizer, depois da partida contra a Chapecoense, olha, eu preciso do cérebro do Elvis. O que ele quis dizer? Talvez ele não tenha a mobilidade de outros jogadores do time, mas com a cabeça dele, ele conseguindo se movimentar um pouco, com o talento individual, com a inteligência futebolística dele, ele me ajuda a ganhar jogo. Então não é que o Pintado quis dizer, não, vamos então decapitar o Elvis, o corpo fica em Campinas, e eu levo a cabeça dele dentro de uma mochila, e lá eu ponho no banco comigo para entrar no segundo tempo. Não é assim.
Ele quis dizer que a capacidade futebolística, intelectualmente falando, do Elvis é acima da média. Então, se ele tiver com um pouco mais de mobilidade e sem dor, você tem que pôr o cara para jogar, seja 45, 60 minutos. Por quê? Porque nós já vimos o Lucas Natan na função em Ribeirão Preto e não resolveu o problema. Nós já vimos Leonaldo, Felipinho, Amaral e Lucas Natan. Depois, né, o Ramon Carvalho entrando no lugar do Amaral. Nós vimos o Lucas Natan entrando no lugar do Leonaldo, inclusive no intervalo, já voltou para o segundo tempo assim, e nós vimos como é que é. Então, às vezes, é aquele negócio que o Batistão sempre fala. Às vezes, a gente pensa que já bateu no fundo do poço, mas ainda tem mais um pouco para descer. Então, com o Elvis, fica complicado. Sem o Elvis, fica um pouco pior. Então, meu caro Leandro Bolles, resumindo em síntese o Fala Galera Alvinegro de hoje, eu levaria sim o Elvis e botaria para jogar desde o início. Descendo a Avenida dos Esportes, Avenida Ayrton Senna hoje, mudou de nome. O artilheiro, e pegando o Fala Galera Alviverde. O artilheiro Derek, artilheiro da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, treinou e terá condições para atuar pelo menos um tempo na partida contra o Sport. Você o escalaria no primeiro tempo, sabendo que terá uma substituição certa, ou começaria com ele no banco para ser aproveitado no segundo tempo? Olha, eu vou dizer para você um negócio aqui. Se eu disser para deixar o Derek no banco e começar no segundo tempo, eu vou ser incoerente com aquilo que eu acabei de falar do Elvis. Então, se ele está clinicamente curado e ainda não está em condições de jogar os 90, eu começo com ele. E se o Bruninho jogar, melhor ainda. E se o Matheus Barbosa jogar, melhor ainda. Aí o Guarani vai ter um desfalque só do time base considerado titular, que é o Mike na lateral esquerda. E ali dá para dar uma remendada, dá para tocar. Então, objetivamente, eu começo sim com o Derek. Sente, claro, vai ter que ser observado o jogador, se está à vontade, se está se movimentando, se está produzindo, se está com um bom desempenho, e você leva até o limite dele e deixa o ótimo Bruno Mendes já prontinho, já aquecido para no momento em que o Derek arriar fisicamente, vem com o Bruno Mendes. Espero ter respondido do jeito que eu penso. Você viu o que fez o Luxemburgo ontem? Ele deixou o time que rende para o segundo tempo. Né? Aí ele veio com Wesley, né? Aí ele veio com aquele Paraguai que entrou magnificamente bem no jogo, né? Entrou com ele. Estamos falando aqui do Rojas, meteu a melhor bola do jogo do Corinthians lá na gaveta e o goleiro do São Paulo foi buscar, senão teríamos ido para pênalti. O Luxemburgo fez isso. Só que quando ele colocou os caras que, em tese, tinham condição de render mais, mas marcam menos, já estava 2-0 para o São Paulo e o primeiro tempo poderia ter virado 5-0. E aí o Corinthians fica no sofá, né, assistindo a final entre São Paulo e Flamengo. Então, se você tem o material humano, se você tem o armamento pesado, vai para cima. Depois que você já derrubou um batalhão inteiro, aí você monta a trincheira e joga na retranca. Não sei se serve a minha comparação com a bobagem que fez o Vanderlei ontem no Clássico no Morumbi, jogando com medo, botando jogadores de marcação. Se ele começa o jogo com o Wesley, com o Rojas e com o Juliano, o Corinthians estaria na final da Copa do Brasil. Mas não, segura aí, vamos trancar aqui, vamos pôr jogador que marca mais, eu vou com o Michael, vou mais com não sei quem, vou com começar com o Fagner também. Vou lá com um back central jogando de lateral direito, que daí eu fecho o setor. Não viu a bola. Tomou um sacode, tomou uma massa do time do São Paulo. Então, tecnicamente falando, erro grosseiro do técnico do Corinthians. Que eu não gostaria de ver no domingo Humberto Louser cometer com relação ao Derek e nem tampouco cometer o mesmo erro pintado com relação ao Elvis. Só para dar uma introdução, fui bem light, bem objetivo, tempo curto. Nas próximas eu entro telegraficamente.
Boles. Não, eu só queria até a sua opinião, Tigrão, porque a CBF, a Comissão de Arbitragem, acaba de soltar a escala de árbitros para os jogos de amanhã. Hoje tem início a rodada, amanhã, de sábado ainda não. Jogo da Ponte também no domingo ainda não. E amanhã, quem apita no brinco é Hilton Pereira Sampaio, árbitro de Copa do Mundo. Apitou quartas de final de Copa do Mundo entre França e Inglaterra. Os ingleses não gostaram muito da arbitragem do Hilton Sampaio, mas convenhamos, é um grande árbitro. Amanhã ele vem a Campinas. E só um detalhe, o último jogo que o Hilton apitou em competições organizadas pela CBF foi o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo, no dia 23 de julho. Portanto, está quase um mês sem apitar. Por qual motivo? Ocorre que, em um jogo do Campeonato Brasileiro, a Federação Goiana de Futebol, na verdade, o Goiás reclamou da arbitragem e da comissão de arbitragem da CBF, e a Federação Goiana de Futebol, através da sua comissão de arbitragem, também apoiou as críticas do Goiás. E o que ocorreu? A comissão de arbitragem, que tem o CNM como chefe de arbitragem, ele fez uma espécie de uma punição silenciosa. Foi o que disse, inclusive, a Associação Nacional de Árbitros do Futebol. E todos os árbitros que estão no quadro da Comissão de Árbitros de Goiás não apitaram mais. E parece que isso terminou. Mas, como uma geladeira, vamos considerar assim, o Hilton vai apitar um jogo de Série B. Por mais que seja um grande jogo, um jogo de campeões brasileiros, um jogo importante, o líder esporte envolvido. Mas depois de quase um mês, o Hilton Pereira Sampaio apita o jogo amanhã no brinco. A Anne Dessá, também FIFA, do Amazonas, será assistente 1. E assistente 2, Leone Rocha, de Goiás. Olha aí. Na verdade é ele, né? O Leone. O Leone será o assistente 2 e o árbitro de vídeo será o Adriano Milkiewicz. Então amanhã no brinco tem Hilton Pereira Sampaio, viu, Tigrão? Depois de quase um mês sem trabalhar, ele comanda Esporte Guarani no brinco, 9h30 da noite. Eu vou falar um negócio pra você, tá? Se todo clube que reclamar de um determinado árbitro, ou todo árbitro que cometer erro, for pra geladeira, o departamento de árbitros da CBF vai virar o Instituto Médico Legal. Só nego pendurado e no freezer. Esperando a família reconhecer. Me perdoem a comparação muito triste. Só cara pendurado e no freezer. Porque todo mundo erra. Eu gosto do Hilton e acho que é uma belíssima indicação. Pode dar tudo errado? Pode. Às vezes o cara não tá numa noite legal. Mas cabedal, experiência, autoridade, conhecimento da regra, currículo, tudo isso ele tem para fazer uma grande arbitragem num dos melhores jogos, se não o melhor jogo da Série B dessa rodada 24 da 24ª, amanhã à noite no brinco. Eu gosto. Agora, se for pendurar todo mundo, ainda depois volta na Série B um árbitro FIFA que só vinha apitando Série A, sei lá. Precisaria tentar entender melhor também os critérios, os motivos do CNM. E eu não quero fazer nenhum juízo de valores aqui e nem julgar, porque não me cabe julgar ninguém. Ninguém deve julgar ninguém. Quem julga é uma entidade que está muito acima do nosso potencial espiritual. Eu não vou julgar ninguém. Só gostaria de conhecer melhor os critérios dele ao CNM, para poder falar com um pouquinho mais de base. Mas, Boris, assim, na boa, a arbitragem teoricamente que não preocupa, muito pelo contrário. Devemos ter um jogo jogado legal e sem nenhuma interferência que possa atrapalhar o espetáculo, porque o Hilton é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores árbitros do Brasil ainda. Ah, com certeza, vai trazer muita segurança para o jogo. Olha, só corrigindo uma informação, eu disse, né, na abertura do programa que poderíamos ter, caso o Derek de fato seja escalado amanhã, o artilheiro da Série B com o vice... Opa, deu pane aqui, bugou tudo aqui, saiu da tela do caixa. Não, voltou. Que poderíamos ter o artilheiro e o vice-artilheiro. Ocorre que o Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, ultrapassou o Derek e também o Wagner Doff. Nesse momento, é o artilheiro da Série B com 11 gols. Wagner Doff tem 10 e o Derek, 3 jogos fora, é o terceiro artilheiro da Série B com 8 gols marcados. E salvo engano, eu posso estar enganado, hein? Agora tô indo aqui pela cachola do Tigrão,
Não estou computando nada aqui, não estou abrindo consulta nenhuma. Mas esse cara teve no radar da Ponte praticamente contratado. Eu acho que ele estava no Fortaleza. E a Ponte não fechou por conta do Transferban. Posso estar enganado, mas acho que esse jogador aí acabou indo para o Atlético Goianiense. Muito bem, agora em Campinas são 17 horas e 55 minutos. Você segue participando conosco do Fala Galera. Eu repito para você, mesmo sem estar nas suas melhores condições físicas, você escalaria Elvis no meio-campo da Macaca contra o Ceará? Lembrando que no último jogo o Elvis ficou de fora, foi preservado. No Guarani, o artilheiro Derek treinou e terá condições para atuar pelo menos um tempo na partida contra o Sport. Você o escalaria no primeiro tempo, sabendo que terá uma substituição certa, ou começaria com ele no banco para ser aproveitado no segundo tempo? E aí? Participe conosco, 97102-1493. Agora eu vou falar para você da marca com o melhor custo-benefício do setor de construção. É a Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil. E para comemorar, trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas, que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. Isso sem contar a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do Brasil. É uma rede presente em todas as regiões do Brasil, com mais de 630 autorizadas, prontas para te atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Já que eu ressaltei aqui o Fala Galera, vamos com a participação da galera através do 971021493. Boa tarde, Carlos Batista, Greg Jorginho, Chegão e CH. O CH. O Bolis também, não esquece do Bolis. O time que quer subir não pode perder posse não, CH. Em 3 jogos só fez 2 pontos, né? Pelo amor de Deus, você não concorda comigo? O time que pode subir não. O time que quer subir não pode perder, principalmente em casa não. Perdeu o Juventude, empatou com o Ceará. Entendeu? Tá ganhando do outro ano e deixou empatar. Deixei não sobe não, CH. Eu quero que você comenta pra mim, tá bom? Quero que você comenta pra mim, ok? É o Paulo aqui da Vila Formosa. Burina perto até o osso. Opa. Obrigado. Valeu, Paulo, um abraço pra você. Comente pro nosso ouvinte, o Paulo, CH. O Guarani tá vacilando demais, vacilou nos últimos jogos, né, CH? O ouvinte tem razão. Um abraço pro Paulo. Tem razão, sim. Quem quer subir, quem quer liderar, quem quer estar no G4, tem que vencer os jogos dentro de casa. E o Guarani, nesse momento, não está fazendo isso, está bobeando. E com certeza esses pontos no final farão falta. As participações da galera, 971021493. Boa noite, Bolis. É o Itamar. Fala, Itamar. Olha, cara, na minha opinião, quem errou foi os 2 jogadores. Sobre o lance de domingo, né? Porque o Pegorali não devia estar onde ele estava. Sim. E o Alan Santos não deveria atrasar a bola da maneira que ele atrasou para o goleiro, sem olhar aonde estava o goleiro. Falou, Bolis. Valeu. Boa noite a todos. Muito obrigado pela sua participação conosco. Daí, portanto, a opinião do ouvinte, 971021493, mais uma. Boa tarde, equipe Band. O Gilson Teles, Campinas, Porto Seguro. Ponte Pretano. Queria falar para vocês que a Ponte pode jogar Neymar, pode jogar Cristiano ou Messi. O problema da Ponte é o esquema, cara. Não tem como o atacante ficar batendo de área a área aí. Pode colocar o Cristiano Ronaldo para jogar na Ponte. Não vai marcar gol. O esquema da Ponte depois do Hélio ficou esse. Ruim. O atacante sofre. Tem um dó do Eliel. Tem que voltar de área a área para ficar correndo atrás do lateral. Então, infelizmente, pode pôr o melhor centroavante aí que vai morrer de fome. Queria a opinião do Tigrão aí e da equipe aí. Uma boa noite a todos, ótima semana, Deus abençoe.
Valeu, tá aí, Tigrão, a colocação do ouvinte em relação a isso sobre a Ponte Preta, segundo ele, é o problema do esquema tático. Os atacantes acabam, ficando desgastados porque a bola não chega com qualidade, eles têm que voltar toda hora para buscar. Você concorda com o ouvinte, Tigrão? Concordo com ele. Ele falou que tá em Porto Seguro, né? Isso. Porto Seguro, tá ruim, né? Lá na Bahia. Tá mal instalado lá na Bahia, que delícia, hein? Um abraço a todos aí na Bahia. O Boles, eu concordo sim, cara, porque vamos resgatar os melhores momentos da Ponte do Hélio dos Anjos. Ah, mas era A2, agora é B, não tem nada a ver. Olha o Novo Horizontino aí liderando, ou sempre perto da liderança, praticamente com o mesmo time. Então pegue o quadrado de meio campo da Ponte na Série A2, Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus e Elvis correndo um pouco mais. Bem mais do que agora. Então você tinha um meia especialista e um volante /meia chegando a toda hora e fazendo gols e sendo um dos artilheiros do time na Série A2. Gol de cabeça, gol de fora da área, marcou lá contra o Juventus, né? Marcou no Moisés, marcou contra o Comercial, entre outros gols. Ah, mas o Matheus Jesus, o extracampo. Cara, eu não acho que a gente não deve analisar jogador para ser nosso genro. E analisar, o cara joga muito, pô. Acabou, a bola chegava com qualidade, o ouvinte tem razão. Chegava com qualidade, o atacante fazia um pivô, ele chegava chutando. Bola para lateral, sendo parado ou em movimento, ele se metia na área para puxar a marcação. O atacante tinha mais espaço para jogar. E hoje a gente vê o André fora de forma, e se alguém disser para mim que esse aí é a forma do André, então ele é ex-jogador. Eu acho que ele não é ex-jogador. Não é, ele ainda vai melhorar e vai aprimorar a mobilidade dele dentro de campo. Mas hoje ele tem dificuldades como tem o Elvis. E eu tô cansado de ver o André ficar lá tomando sol na moleira e xingo da torcida, da Ponte e da adversária. E aí daqui a pouco ele tá lá para trás do meio-campo pegando a bola do primeiro volante. Ou do goleiro, às vezes. Ou de um back. Peraí, quero brincar um pouquinho também, a bola não chega. É isso mesmo. Então, do meio de campo, que foi o melhor quadrado de meio campo da Série A2, formado por Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus e Elvis, veja aí o que sobrou. Então você deixa os marcadores e tira a intelectualidade, considerando que o Elvis tem ficado fora de combate e quando entra está sem condições de jogar. Além disso, você tinha Pablo Diego, grande movimentação, lado direito, lado esquerdo, fazendo o X, às vezes fazendo só a diagonal, que é um meio X. Essa foi boa, hein? A diagonal centralizada saindo da ponta indo para meia é meio X. E quando faz de um lado no outro, invertendo, aí é o X. O Pablo Diego fazendo isso, o Gé abrindo espaços também, sempre puxando dois na marcação para quem vinha de trás. E aí quando o Gé ficava mais centralizado, vinha alguém para atrair a marcação. É isso mesmo. Hoje, a Ponte tem o privilégio, às avessas, de ter o pior ataque da Série B, da Bezona, do Campeonato Brasileiro de 2023. 14 gols em 23 jogos. É uma vergonha. Time que não marca gol, Boles, é igual bombeiro que não sabe segurar na mangueira, cara. Não adianta nada. Não vai ter futuro. Não adianta nada. Bom, já mais participações, você segue participando, interagindo conosco, perguntas pro Tigrão, perguntas também pro CH, dentro do Esporte em Debate. Já também Vladimir Catarino, hein? Já tá prontinho para participar conosco, o Vladimir Catarino, para trazer informações de Guarani, Ponte Preta e Guarani para você, aqui na Rádio Bandeirantes. Agora eu tenho um recado mais do que especial da Nova Light. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com uma luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos preciosos. A visão é nítida, dentro ou fora do campo.
em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetores luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse agora mesmo Nova Light com 2 Vs, novalight.com.br. Olha, siga participando conosco da promoção de ingressos, em 10 ingressos para o jogo entre Guarani e Sport, amanhã 9h30 no Brinco. Para participar, você deve entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes, pegar a senha e enviar junto com o nome completo e CPF para o WhatsApp que está na tela. Mande nome completo mais CPF mais senha para o WhatsApp que está na tela para concorrer. Sorteio pelo site Sorteador. Lembrando que o Esporte em Debate de hoje, até às 7h30 da noite. Vamos a um rápido intervalo comercial. Agora são 18h06 e já voltamos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha aqui fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Bandeirantes! Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E vem aí o Derby Campineiro, está chegando a hora, o confronto 206, Guarani e Ponte Preta pelo retorno do Campeonato Brasileiro de 2023. Será no dia 1º de setembro, 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro. Um dos maiores clássicos do Brasil. A história, a rivalidade, os gols, os números das disputas, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 206, com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Guarani e Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis, acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp é o 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente, seca rápido, é bom demais. E no Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sabe o que eu descobri no Sicredi? Que existe um jeito mais humano de cuidar da nossa vida financeira. O atendimento do Sicredi é como você nunca viu. Seja no digital ou em uma das milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. Isso porque o Sicredi trata todo mundo igual. Você vem, participa e cresce junto com a gente. Demais, né? Então vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Qualidade e preço baixo. Ofertas sensacionais todos os dias. Amendoim croquíssimo, 1 kg e 10 gramas, R$16,98. Batata palha gaspa extra fina, 100 gramas, R$2,79. Margarina Doriana, 500 gramas, R$6,59. Pão de alho Mesani, 310 gramas, R$7,39. Ofertas válidas até 21 de agosto. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em mim, Cimento Votorantim. Seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim, com Votomassa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Leandro Bolle.
Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado na Rádio Bandeirantes. Desde já, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vamos juntos até as 19h30 com muito esporte, muita opinião, muito bate-papo para você. Lembrando que amanhã tem futebol 9h30 da noite. Guarani Esporte no Brinco. A Ponte joga domingo, 18 horas em Fortaleza contra o Ceará. Siga participando conosco, 971021493. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão. E no quinto sinal, eu confirmo para você, são 18h15. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como motobombas Silent, vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas. Mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode também contar com a Renova. Equipe, mão de obra, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscina. Vem chegando o Vladimir Catarino, atualizando as últimas informações da dupla campineira. Ele começa trazendo informações da Macaca. A Ponte Preta joga domingo contra o Ceará fora de casa. Oi, Bolis, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga domingo, 18 horas, contra o Ceará, lá no Castelão, em Fortaleza. Partida válida aí pela Série B do Campeonato Brasileiro, o segundo jogo consecutivo que a Ponte Preta fará fora de casa, já que na última rodada empatou com o Botafogo 0-0 em Ribeirão Preto. Para a partida de domingo, Bolis, a expectativa fica com relação à volta do jogador Elvis, né? Meia que foi poupado, dores no joelho, não jogou contra o Botafogo. Pode ser a novidade. Treinou nesta semana, pode pintar como novidade no time da Macaca para encarar o Ceará. Isso pode fazer também com que o técnico pintado modifique, né? O sistema tático utilizado. Ele, nas últimas partidas, utilizou o esquema com 3 atacantes, tanto na vitória contra a Chapecoense, quanto também no empate contra o Botafogo, mas a volta do Elvis pode levar a uma mudança no sistema tático para o tradicional 4-4-2 com 2 atacantes. Lembrando que o Arthur também está liberado, ele volta à lateral esquerda. Mas quem concedeu a entrevista foi o Felipinho. Felipinho, que é o jogador com maior média de desarmes deste Campeonato Brasileiro da Série B, quase 4 desarmes por jogo de média. Ele fala, Felipinho, sobre esse bom momento dele da Ponte Preta, né, que vem aí com 2 partidas de invencibilidade, e fala também sobre essa sua marca de jogador com mais desarmes no campeonato. Para mim é muito importante, né, uma coisa que eu venho batalhando há muito tempo para isso. No dia a dia a gente sabe que na posição ali é bastante disputado, então pegar essas oportunidades e bem é muito importante para mim. Bom, a característica que é muito forte minha, que é o desarme, esse jogo mais corpo a corpo, vem comigo desde a categoria de base, então acredito que é uma coisa que vai ficar comigo por um bom tempo e é só melhorar. Uma preocupação da Ponte Preta, né, com relação ao alto número de cartões que o time recebe na competição. Principalmente cartões amarelos, né? O próprio Felipinho já ficou suspenso em uma oportunidade aí por exatamente ter recebido 3 cartões amarelos. O Felipinho fala sobre essa preocupação, que não somente ele, como os demais jogadores de marcação da Ponte Preta têm, com relação ao alto número de cartões amarelos que a equipe tem recebido nesta competição. Então, isso é uma coisa que eu estou trabalhando bastante, que só a questão das faltas, né? Acredito que sempre vai ter, mas é importante fazer essas faltas no primeiro terço ali do campo, um pouco mais distante do nosso gol, é uma coisa que eu estou trabalhando. O Felipinho e todo o time da Ponte Preta hoje é treinado pelo Pintado, né? Um dos grandes nomes aí da posição, um dos grandes volantes
da história do futebol brasileiro, multicampeão, principalmente com a camisa do São Paulo. O Felipinho, que é volante, também fala desta responsabilidade também para ele. Um prazer ser treinado pelo Pintado, um dos grandes jogadores da sua posição. Então, é importante isso, né? Eu acredito que ele ali no dia a dia, ele dá uns puxão de orelha a mais em mim ali, justamente por ele ser da posição, por ele conhecer. Então a gente tentar absorver o máximo que ele pode passar pra gente, né? Por fim, Boris, o Felipinho falou exatamente sobre a expectativa, né? O que esperar da Ponte Preta para esse jogo do próximo domingo contra a equipe do Ceará. É um jogo difícil, um jogo fora de casa, mas tem uma semana cheia para trabalhar. Vamos trabalhar firme para chegar lá e tentar fazer um bom jogo e buscar esse resultado. Este é o Felipinho, né? Um dos garotos aí de muita qualidade que tem ajudado a Ponte Preta na disputa deste Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico da Ponte Preta, o Pintado, gosta muito do futebol do Felipinho, né? Já disse isso em outras oportunidades e realmente confia muito nesse jogador. Lembrando que a Ponte Preta nunca venceu o Ceará em Fortaleza, né? São 3 vitórias do Vozão, além de um empate. São poucos jogos também. Os 4 jogos foram pela Série B. 4-1 na edição de 2007, 2-0 em 2008, 3-2 em 2014. O único empate 1-1 aconteceu em 2009. Quero convidar você, torcedor Ponte Pretano, a visitar o portal Carlos Batista. Lá você vai ter a informação e a matéria falando que a Ponte Preta voltou ao posto de pior ataque da Série B ao lado do ABC. Os 2 times estão empatados com esta marca negativa, apenas 14 gols marcados até aqui nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Falamos da Ponte Preta, macaca que joga no domingo à noite fora de casa. Opa, valeu Vladimir Catarino, muito obrigado pelas informações. Vamos lá, os comentaristas vão opinar. Eu começo com você, CH, em cima do que disse o Felipinho, protocolarmente, jogo difícil, jogo complicado. Tudo isso a gente sabe. Mas o que você espera para este jogo? A postura da macaca, não é fácil jogar da Arena Castelão, a pressão da torcida, não só da torcida para com o adversário, no caso a Ponte, mas em cima do próprio Ceará. Afinal de contas, o torcedor do Ozão esperava uma campanha melhor. O grande problema foi o início, de campanha do Ceará. O Ceará iniciou muito mal a competição. Depois, com a chegada do Guto Ferreira, o time melhorou e, nesse momento, ocupa a 10ª colocação. Mas, na segunda rodada, por exemplo, foi o lanterna da competição quando perdeu para o Guarani por 3-0 em casa, ainda com portões fechados. Como é que você espera a macaca para o jogo deste domingo contra o Ceará em CH? Na parte... Tudo no campo teórico, né? Se você for a Fortaleza para só empatar e não jogar, você vai ter problema. Você precisa atacar, beleza. De que maneira? Como se você não tem peças? Nós estamos falando do pior ataque da competição. E não é só esquema tático. É qualidade técnica dos jogadores, ou a falta dela. É aí que pega o negócio. Então, o que eu faria? Não é? Eu tentaria armar uma marcação muito forte para jogar na velocidade. Então eu escalaria Amaral, Leonaldo, Filipinho e o Natan, um quadrado de meio campo, e colocaria dois caras de velocidade na frente, Eliel e Paulo Baia. É isso que eu faria. Eu não vejo outra maneira de jogar, se não tiver esse sentido. Pelos problemas que a gente já debateu pra caramba. Se você for para jogar contra o Ceará só para se defender, você está morto. Então é marcação forte e velocidade. O time tem que estar preparado para isso. E os 3 que eu estou sugerindo dão conta da marcação. Não é? A primeira linha vai ter a volta do Arthur também. Não é para ter problema. Agora, você não pode passar 90 minutos com o traseiro lá ao lado do Kaique França, que você vai acabar tomando gol. Não tem jeito. A pressão é muito grande. Então você tem que minimamente jogar. Então imagine a situação assim, tudo isso aqui nós estamos conjecturando, tá, gente? De repente o jogo mostra outra situação, a Ponte faz com 1 minuto um gol de bola parada, nem sei quem vai jogar, e muda tudo, porque você, com 1-0 fora de casa, tendo o jogo à sua mercê, o time fica mais confiante. E esse é um dos problemas também da Ponte. Além da falta de qualidade técnica, os jogadores de frente estão sem confiança. Isso tem muito peso, porque tem muito jogador aí que está aí para jogar, para estar à disposição, que são jogadores em início de carreira. Paulo Baia, o Natan, esses jogadores que são, entre aspas, a solução. Eliel
são inexperientes ainda. Precisam de muita rodagem dentro do futebol para depositar neles uma responsabilidade desse tamanho. Aí que vem a desconfiança e talvez o Pintado vai escalar o André. Não sei, vamos ver. Né? Também é problema dele, ele que escolhe, ele que treina. Eu não treino o time e não assisto o treino. Eu estou falando em cima daquilo que eu assisto nos jogos. Então, conhecendo o Ceará, como eu conheço, o trabalho do Guto Ferreira, eu faria dessa maneira, pelas dificuldades que a Ponte tem para jogar de outra maneira. Você jogar com um centroavante e 2 de beirada, mas para jogar assim, tem que pôr o André em campo. Eu não faria isso. Mas aí é com Pintado. É difícil, cara. É difícil. Por isso que eu tenho dito toda vez que sou perguntado sobre Ponte e Ceará. Isso é no campo teórico, tá, gente? Na hora do jogo isso pode mudar. Qualquer resultado fora a vitória do Ceará, eu vou ficar surpreso. E vou ficar muito feliz, porque eu quero que a Ponte vença o jogo. Agora, eu tenho que trabalhar com a frieza daquilo que eu estou enxergando, da teoria, né, do pré-jogo. Então não precisa jogar, Carlos Henrique? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não posso ficar aqui alimentando uma ilusão. Eu estou trabalhando em cima do que está sendo apresentado. E o que está sendo apresentado até agora é ainda muito distante do ideal. Eu espero que com mais uma semana de treinamento, o Pintado consiga ter achado uma maneira de nós assistirmos a Ponte e para que a gente efetivamente acredite mais nesses jogadores. Por enquanto, é um trabalho de muita dificuldade, inclusive para permanecer nessa série. Tem time pior que a Ponte, com certeza. Agora, como resolver o problema do ataque, dessa falta de gols? Você precisa de qualidade técnica e confiança. A Ponte não tem, neste momento, nem confiança nem qualidade técnica. Então, é isso que eu faria. Eu marcaria absurdamente com esses 3 volantes, tentaria nesse Natan mais uma vez, e eu estou aqui falando e sem ter convicção, porque nós vimos pedaços desse rapaz jogando. Não é mais desejo do que convicção. Não é? Porque eu não tenho convicção na parte física, eu não acredito no estado que o Elvis está. Não é? Numa partida dessa pesada, com essa intensidade, pode até ser, eu repeti, o técnico é o Pintado, não sou eu. Eu não acho que está errado, está certo. Você está perguntando o que eu faria. E o que o Pintado vai fazer, provavelmente vai jogar André e Elvis. Mas eu não faria isso, de jeito nenhum. Então é mais ou menos por aí. É um jogo pesadíssimo, complicadíssimo. Ninguém perde de véspera. Pode entrar um imponderável, a Ponte é expert nisso. Onde você acha que o adversário está num momento superior, que a Ponte já vai lá e surpreende. Eu já cansei de ver isso aqui em Campinas e pode acontecer domingo de novo. E eu espero sinceramente que aconteça. Mas se você falar, você acredita? Não acredito. Não acredito. O que eu acredito, se tudo for dentro da normalidade, a Ponte vai conhecer mais uma derrota e eu espero estar redondamente enganado, Leandro Borges. Já a opinião também do Tigrão sobre o jogo da Macaca, domingo, 18 horas. Aliás, eu estarei transmitindo este jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Antes eu tenho o recado do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, o ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade de terça a sábado. Muito bem servido, sem miséria mesmo, hein? São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E tem também a pizza de sorvete, que é uma delícia. Bom atendimento e preço baixo, além de um ambiente agradável. Conheça na Rua Boa Ventura do Amaral 788, entre as avenidas Moraes Salles e Aquidabã, no centro de Campinas. Um ótimo lugar para reunir a família, a empresa, encontro com os amigos. Se você quiser saber mais e agendar, o WhatsApp é o 19, código de área 974106068. 974106068. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião sobre o jogo contra o Ceará. A Ponte nunca venceu o Ceará em Fortaleza. 3 vitórias do Vozão, além de um empate.
tem esse retrospecto aí que o torcedor da Macaca evidentemente torce para que seja quebrado. E sobre o jogo, hein, Tiger? Jogo duríssimo, jogo extremamente difícil. Um adversário que ainda pensa em subir e pode subir. Um dos maiores orçamentos da Bezona de 2023. Um treinador padrão Série A, né? O Guto está toda hora aí em times da Série A. Então é muito complicada a situação da Ponte, mas não perdeu o jogo ainda, nem jogou, como é que já perdeu? Tem que ir lá e duelar, jogar para valer, jogar com imensa dedicação. Não adianta ficar achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Não adianta, não adianta. Se for achando que vai acontecer naturalmente, que o Ceará vai fazer gol contra, ó, o Ceará tem 33 pontos. E o quarto colocado tem 41. São 8 pontos. Pô, é muito ponto para ser tirado em 15 rodadas. Muito ponto. Até porque quem está na frente não quer deixar o osso de jeito nenhum. E ele, além de estar a 8 do quarto, ele tem o quinto, que é o Juventude, com 39. Ele tem o sexto, que é o Vila Nova, com 39. Ele tem o Guarani, que é o sétimo, com 37. Ele tem o Mirassol, que é o oitavo, com 36. E ele tem o Atlético Goianiense, com 34, que é o nono. Tem toda essa gente na frente dele e 8 pontos o separam da linha mínima exigida para o acesso, que é a 4ª colocação. Então, o que eu tenho que dizer aqui para o torcedor da Ponte? Se prepare, arruda, galinho de arruda, aí atrás da orelha não faz mal para ninguém, chazinho de erva cidreira, paciência, né? Quem conhece lá o Zé Pilintra, né, que é meio íntimo do Edu Pinheiro, dá uma ligada para ele, vê se pode ser feito alguma coisa, porque o Ceará é melhor que a Ponte, vai jogar em casa e pressionado pelo seguinte: ou ele começa a ganhar em fileira aí 3, 4 rodadas, nas próximas 4 rodadas, 3 ou 4 vitórias seguidas, ou ele dá adeus à possibilidade de subir. E o Ceará caiu agora, o Ceará estava na Série A no ano passado e fez um investimento de gente grande. Precisa de qualquer maneira justificar esse investimento. O Guto Ferreira, que é um belo treinador, já está pressionado. Outro dia tomou uma baita de uma pressão, lá acho que foi no aeroporto, lá em Fortaleza. Então, tudo isso conspira contra a Ponte, mas por causa disso nós vamos dizer que a Ponte já perdeu os 3 pontos? Não. Tem que ir lá, duelar, escalar direitinho. Eu, por exemplo, acho que... Eu gosto também, a exemplo do Pintado, eu gosto muito do futebol do Felipinho. Mas eu acho que o momento do Amaral e do Leonaldi, né? Esse momento, assim, muito de um recorte curto agora, de 3, 4 rodadas, é melhor. O Amaral está num momento melhor do que o Felipinho e o Leonaldi idem. E ainda tem o Ramon Carvalho correndo por fora, que tem feito boas partidas dentro do que a gente pode considerar como boa partida na limitação da Ponte, dentro das dificuldades que a Ponte tem. Então, eu Valdemir, escalaria Leonaldi, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis. E vai até quando der. Lucas Natan lá no banco, de boca na possibilidade de entrar. E eu também escalaria no ataque o Eliel e o Paulo Baia. Então, a defesa está certa. É Luiz Felipe, né? O goleiro Kaique França, Luiz Felipe, aí com o Matheus Silva, né? Com o Fábio Sanches e com o Arthur. Esse é o time da Ponte para começar. Não tem muito o que inventar, até porque o elenco não oferece muito mais que isso. O que teria de boa opção no banco? Felipinho, se não começar jogando. Ótima opção. Opa, a Ponte dá uma sorte lá, sai na frente, o tempo já passou bem, já passou da metade do segundo tempo, tá ganhando, aí bota mais um ali para ajudar a marcar. Bota mais um para fechar o lado esquerdo, pois o lado direito do Ceará é muito forte, né? Usa muito as beiradas do campo, o Guto vai tentar meter bola na área a todo momento. É um expediente de quem joga em casa, intensidade, empurrar o adversário para trás e meter bola na área a todo tempo. Então, é um jogo complicadíssimo, mas a Ponte só consegue alguma possibilidade de não sair derrotada, e eu acho o empate lá muito bom,
Aliás, disse isso aí na entrevista também, que esse resultado não pode jamais ser descartado. Disse isso o Kaique França, o goleiro da Ponte. Então, eu começaria com o time com um pouco de alegria nas pernas, como dizia o Filipão lá em 2014, não deu muito certo isso aí não, mas vamos lá. Marcando com energia, mas não abdicando do direito que a Ponte tem de jogar. Né? Ficar todo mundo atrás como ficou o Corinthians ontem, 25 minutos estava 2-0 contra o São Paulo, não adianta. Tem que dar um susto nos caras. Opa, vamos ficar esperto aqui que os caras estão espetando também. E aí você bota um pouco de água na fervura. Agora, se você manda um recado para o adversário que você está com medo dele, aí ele vai para cima de você e te amassa. Então, a Ponte não pode fazer isso. Agora, também se atirar para cima e tomar gol de contra-ataque, jogando com o Ceará na casa dele, também é um despropósito. Também acho que não é por aí. Então, encurtar, juntar as linhas, time aglutinado, um time agrupado, tomou a bola, nada de muito toque lateral para esperar o momento, porque o momento não espera. No futebol não dá para esperar. Você tem a bola, velocidade e verticalidade. E dá para ter verticalidade e velocidade com o André? Resposta, não. Não. É jogo para o André? A Ponte vai lá para jogar no contra-ataque. O André é um jogador de contra-ataque? Claro que não. Ah, mas ele é importante no banco, dependendo do rumo que o jogo tomar, das circunstâncias da partida? Claro, claro. Que é importante você ter um cara que entre, que saiba jogar futebol, que tem a experiência que ele tem. Agora, para começo de jogo na correria, a Ponte vai precisar de pulmão para encurtar os espaços do Ceará, que é favoritíssimo, mas que não ganhou o jogo ainda. Vai lá, esquece, a Ponte nunca ganhou lá. Tá bom, então economiza as passagens e o hotel e nem viaja para Fortaleza. Futebol não é assim. Tem que ir lá, armada, bem organizada, concentrada, todo mundo se doando um pouco mais pela grande dificuldade que o jogo vai impor. E aí, companheiro, deixa o jogo rolar, porque o Ceará, também no terceiro erro que cometer, cai metade lá da arena na cabeça do Guto Ferreira e dos seus comandados, né? Lá é o Castelão, né? Arena Castelão. Cai metade. Então, não tomar um gol cedo, que aí já desarruma, aí se você já montou um esquema para fechar e sair no contra-ataque, você já tem que mudar a estratégia, tudo aquilo que foi combinado já cai por terra. Então, não tomar um gol, por exemplo, no primeiro tempo, já é um grande negócio. Porque daí o Fortaleza, o Ceará, já vai estar mais desgastado, e aí você, quem sabe, não sofre aquela pressão que naturalmente a Ponte deverá sofrer durante pelo menos metade do primeiro tempo, a primeira metade. É o que eu penso. Eu escalaria sim o Elvis, desde que não está aqui boletim médico, a Ponte não divulga quem viajou ou quem vai viajar, não divulga. De repente o cara está aí numa clínica fazendo fortalecimento muscular e vai ficar na sexta, no sábado e no domingo em Campinas, e a gente está aqui achando, especulando a possibilidade dele jogar. Mas é o que temos para o momento. As informações que temos é que ele treinou, que a questão da dor, do problema no joelho, arrefeceu e que ele está cotado para jogar. Se for isso verdadeiro, e se ele realmente estiver com a delegação em Fortaleza, eu escalaria o Elvis, sim, com duas opções para substituí-lo, dependendo do rumo que a partida tomar. Uma, o próprio Felipinho, e outra, o Lucas Natan. E aí, começa com o André no banco, né? Começa com o Igor Torres no banco, e se não estiver dando liga, segundo tempo, não está acontecendo nada, a Ponte com a mesma carência de gols, com a mesma dificuldade para criar, com a mesma dificuldade de poder de penetração, de infiltração, de profundidade, aí você começa a ver, não tem muito o que ser feito, mas alguma coisa de diferente pode ser feito com aquilo que está no banco. É o que eu penso, Boles. Quem é favorito? Repito, favoritíssimo, o Ceará, mas cabe à Ponte queimar a língua de comentarista e desfazer a estatística, contrariar a estatística, que é muito contra ela, principalmente por nunca ter vencido na capital cearense em jogos oficiais a equipe do Ceará. Do Fortaleza, a Ponte já ganhou lá, do Ferroviário também, mas do Vozão não. Espero que seja domingo e a gente torce muito para que isso aconteça.
Olha, o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, além de industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preço competitivo. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, que fica na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. Acesse para obter mais informações, sudeletro.com.br. Já Vladimir Catarino atualizando tudo sobre o Guarani. E você tem mais alguns minutos para participar e concorrer a 10 ingressos para o jogo de amanhã do Guarani contra o Sport. A participação através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos colocar até 18h55, tá bom? Até 18h55 para sua participação. Agora são 18h40, mais 15 minutos para você participar do sorteio de ingressos para o jogo do Guarani. E é claro, no finalzinho do programa vamos divulgar o nome dos ganhadores. Os ganhadores devem retirar o ingresso aqui no Complexo Bandeirantes de Comunicação amanhã, das 9 às 18 horas. Um rápido intervalo e já voltamos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. É do Pinheiro,
Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, focalizando a Copa do Brasil. Ontem, São Paulo 2, Corinthians 0 e no Maracanã, Flamengo 1, Grêmio 0, finalistas São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo serão 2 jogos, 17 e 24 de setembro. Serão 2 domingos, 17 de setembro, 24 de setembro o segundo. Depois a CBF realiza o sorteio para saber aí o mando dos jogos. No Campeonato Brasileiro do Brasileirão, jogos do final de semana. Sábado, 16 horas, Morumbi. O São Paulo está no final da Copa do Brasil contra o Botafogo, líder do Brasileirão. Mais um grande público no Morumbi. São Paulo e Botafogo. Ainda sábado, 16 horas, Beira-Rio, Internacional e Fortaleza. 18h30, Arena Pantanal, Cuiabá e Palmeiras. 18h30, Maracanã, Fluminense e América. 9 da noite do sábado, no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians. Domingo, 11 horas, São Januário, Vasco e Atlético Mineiro. 16 horas no domingo, no Couto Pereira, Curitiba e Flamengo. 16 horas, Arena Fonte Nova, Bahia e Red Bull Bragantino. 4 da tarde na Vila, Santos e Grêmio. Santos na zona de rebaixamento. E na segunda-feira, dia 21, 20 horas, em Goiânia, Goiás e Atlético Paranaense, fechando essa que vai ser a primeira rodada do segundo turno. Brasileiro da Série B, daqui a pouco, 19 horas, Londrina e Atlético Goianiense. E ainda hoje, 21h30 no Oba, em Goiânia, Vila e Mirassol. Amanhã, 19 horas, Barradão, Vitória e Botafogo de Ribeirão. 21h30 no Brinco, Guarani e Esporte. Teremos no sábado, 15h30, na Ressacada, Avaí Tombense. 17 horas, ABC e CRB. 17 horas, Ituano e Criciúma. 18 horas o sábado em Caxias, Juventude e Sampaio Correia. Domingo, 15h45 em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Chapecoense. E fechando a rodada, 18 horas no Castelão em Fortaleza, Ceará e Ponte. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Estamos de volta com o Esporte em Debate. Agora são 18 horas e 46 minutos em Campinas. Pensou em porcelanatos? Aeropisos é o lugar. Os queridinhos da semana na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 44,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para o pagamento à vista ou consulte outras opções de pagamento no WhatsApp 19 983 15 0091. 19 983 15 0091. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Conta com uma equipe altamente qualificada e entrega rápida. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Região do Ouro Verde, na rua Frederico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos, Cidade Satélite Íris. Avenida John Boy Dunlop, 8200. Siga o Instagram, @Aeropisos para mais promoções. Ou pelo WhatsApp 19 983 15 0091. Pensou em porcelanatos? Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. Vladimir Catarino agora atualizando tudo sobre o Guarani, que amanhã 9h30 recebe o Líder Esporte no Brinco. Leandro Bolis, ouvintes do Esporte em Debate, o assunto agora é Guarani. Bugre que joga amanhã, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro contra a equipe do Esporte. Confronto direto nesta briga pela parte de cima da tabela, né, Bolis? O Guarani que não vence 3 partidas, tem aí o Sport como adversário no jogo de amanhã. Informação importante para o torcedor que está ligando, né? Está participando aí da promoção para concorrer a ingressos. Se você não conseguir ganhar ingressos aqui da Bandeirantes, você pode comprar o seu ingresso nas bilheterias do estádio Brinco de Ouro. As bilheterias abertas nesta sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã as bilheterias vão ser abertas e ficarão abertas até o início do jogo. Os ingressos com promoção no tobogã
R$40 o ingresso inteiro, R$20 a meia entrada, e também tem promoção de ingressos na Cabeceira Sul ao preço de R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Expectativa de grande público, né? Um jogo bastante chamativo, esse do Guarani contra o Sport. Dentro de campo, o técnico Humberto Louser terá voltas importantes, Bruninho e João Victor. Bruninho recuperado de contusão e João Victor que está voltando aí de suspensão automática. Também outro reforço importante, mas provavelmente para o banco de reservas, o Derek, artilheiro do Guarani na Série B, né, um dos principais goleadores da competição, está voltando de contusão. A princípio, deverá ficar no banco de reservas. Mas quem falou sobre o jogo e também sobre esse momento do Guarani é o Matheus Bueno, bom jogador, destaque como o primeiro volante aí do Bugre. O Matheus Bueno falou sobre a possibilidade até de jogar um pouco mais avançado, né? Guarani não terá o Regis e também não terá o Isaac, 2 meias aí para a partida de amanhã, ambos estão suspensos. O Matheus Bueno disse que, se for preciso, caso Humberto Louser precisa, ele pode jogar até um pouco mais adiantado, como um camisa 10. Vamos ouvi-lo. Eu acho que, assim, se precisar eu consigo jogar sim. Como eu já tinha falado antigamente, eu consigo jogar de 10 e tal. Mas nesse momento eu acho que eu tô muito bem ali jogando de primeiro volante e tal, tendo uma saída de bola. E assim, se precisar, se o Humberto perguntar pra mim se eu consigo jogar, sim, eu consigo jogar. Esse é o Matheus Bueno, né, que ao lado do Matheus Barbosa, né, dissemos ontem, tem feito muito bem essa dupla MP ali no meio campo do Guarani, não é, Leandro Boles, meu caro LB? O time do Guarani, portanto, jogando contra o Sport, e o Matheus Bueno falou sobre o seu pensamento ou o seu desejo de marcar o primeiro gol com a camisa do Guarani. Claro que na posição que ele joga é um pouco mais complicado, mas por que não? Ele fala que tem buscado isso também ao longo das partidas. Vamos ouvir o Matheus Bueno sobre essa sua vontade, esse seu desejo de marcar o primeiro gol com a camisa do Bugre. Sim, quando eu cheguei aqui, eu conversei com o psicólogo sobre trabalhar com metas, assim, uma das metas que eu coloquei era conseguir fazer mais gols e tal. E assim, que agora eu tô jogando mais de primeiro volante, mais recuado, é mais difícil eu conseguir chegar na frente, mas eu me cobro bastante também, porque eu quero fazer gol e aí poder ajudar o Guarani. Falamos sobre a provável volta do Bruninho, né, Boles? Lembrando que o Matheus Barbosa também deve voltar. Matheus Barbosa que foi substituído no intervalo do jogo em que o Guarani perdeu para o Juventude. Também naquela oportunidade o Kaique, lateral esquerdo, que estava substituindo o Mike, também machucado. O Kaique sentiu, não voltou para o segundo tempo. O garoto Eliel fez o segundo tempo, mas treinou normalmente o Kaique e provavelmente ele vai ser o substituto do Mike, que mais uma vez está fora, vetado pelo departamento médico. Quero convidar você, torcedor bugrino, a visitar o portal Carlos Batista, hein? Lá tem mais informações do Guarani, informações entre elas da necessidade ou da dependência, em certo ponto, que o Guarani tem com relação ao Derek. Desde que o Derek se contundiu, foi naquela partida contra o Avaí, o Guarani marcou apenas 1 gol em 3 jogos, né? O time marcou 27 gols em todo o campeonato, é o 5º melhor ataque da Série B, junto com o Criciúma, está atrás do Vitória, do Sport, do Atlético Goianiense e também do Novo Horizontino. O Derek é muito importante para esse ataque do Guarani. Bugre que volta a campo amanhã, buscando exatamente voltar a conquistar vitórias nesta Série B. Falamos do Guarani, Boles, aqui no Esporte em Debate. Valeu, este é Vladimir Catarino atualizando tudo em relação ao Guarani que joga amanhã. Eu começo com você, CH, sua expectativa para o jogo difícil, vem o líder Sport para pegar o Bugre no brinco, CH. Eu comentei isso na hora do almoço, né? Mas tem história dos desfalques. Isso é um problema do Humberto Louser. A gente não sabe que time ele vai escalar. A gente tem alguma pista, mas saber efetivamente com quais jogadores ele vai poder contar e em que condições, sinceramente, eu não sei. Eu tenho uma leve desconfiança com alguma informação que essa ou aquela é desencontrada. O que eu estou querendo dizer? Que além desse problema, tem o problema do Sport, que é um time muito bom, na minha opinião, mas o Guarani joga em casa. Tem um aspecto comportamental do time. Eu não entendi até agora por que o time ficou tão intranquilo na partida contra o Juventude em todo o segundo tempo. Não foi só o gol, não. Aquela lambança do Alan Santos / Pegorari. O time estava muito nervoso, pilhado, não entendi por quê.
E isso preocupa porque nesse momento decisivo, estamos falando do Ceará para cá, tá? Ceará, Ituano e Juventude. O time está patinando. Antes da partida contra o Ceará em casa, no Brinco, o time do Louser estava dando indicativo que ia encostar no pessoal de cima. Aliás, ia entrar no G4. Está jogando bem, com desenvoltura, meio campo encaixado, principalmente Barbosa e Bueno. Depois a partida contra o Ceará, alguma coisa aconteceu que eu sinceramente à distância não sei o que está acontecendo. Isso passa por uma série de fatores. O time não começa a jogar mal por um aspecto só. Tem várias coisas acontecendo. Eu estou falando dentro do campo, nas escolhas, no comportamento individual, não é? De algumas substituições, demora nas substituições, escolhas de começo. Parte do Humberto, parte que ele não controla, que é o comportamento dos jogadores, que um dia está bem, outro não. Então esse é o primeiro aspecto. Espero que essa semana, mais uma, quase cheia, porque o jogo é amanhã, não é? Ele tenha detectado o que está acontecendo no comportamento individual do time. Segunda coisa, eu concordo com o Bueno, essa dupla de volantes, a saída de bola qualificada do Guarani, ela estava funcionando muito bem. Só que eu quero observar um aspecto que tem que ser colocado à margem da discussão. O Barbosa jogou no sacrifício. Perceba que no primeiro tempo, apesar do Guarani contra o Juventude ter jogado um bom primeiro tempo, ele pouco participou do jogo. Porque nitidamente ele estava ali a meio pau. Ele saiu no intervalo e a gente não sabe se ele vai jogar. Me parece que sim. Aí vem a pergunta, em que condição? Vale a pena escolher o Barbosa de começo com uma condição parecida, fisicamente falando, como aqui ele entrou contra o Juventude? Não sei, eu estou colocando aqui um ponto de interrogação. Então vejo os problemas. Não tem o Mike na lateral esquerda. Vai jogar com o Kaique. Kaique até agora, a mim não convenceu. Não é? Aí vamos para o meio campo. Barbosa, joga ou não joga? Em que condição se jogar? Vai estar inteirão? Bruninho, parece que treinou, espero que ele tenha condição. Aí beleza, teoricamente está resolvido. Agora, se tiver o Lucas Araújo que jogar no lugar do Barbosa, muda. Eu não consegui assistir nenhum jogo do Lucas Araújo como o do Lucas Silva bem dentro do Guarani. Não consegui assistir. Eles não me convenceram até agora. Pode ser que amanhã eles joguem uma barbaridade. Vou torcer para que isso aconteça, caso eles sejam escolhidos. Isso é um outro problema. João Vitor, Bruno Mendes ou Derek e Bruno José. Eu não sei que condição está o Derek. Tecnicamente está fazendo falta? Tá. Agora ele faz o quê? Tira o Bruno Mendes ou coloca o Derek? Eu só quero observar o seguinte, se colocar o Derek, legal, vou apoiar. Se colocar o Bruno Mendes também. Eu só tenho que fazer a reflexão de entender o que está acontecendo. O Bruno Mendes está indo mal? Não está fazendo gol, não está resolvendo. E quando o Derek estava aí, estava resolvendo. Mas a bola está chegando lá para o Bruno Mendes? O time está jogando como estava jogando quando o Derek estava em campo? Acho que não. Então o problema não é só o Bruno Mendes. Pode ser que seja a característica dele, que o time esteja mais distante do ideal para o Bruno Mendes jogar melhor. Pode ser. O Derek a gente já conhece. Então, são perguntas que nós não temos, eu pelo menos não tenho. Então, se você for aqui no achômetro, no peito, eu vou falar que o Barbosa tem que jogar, o Bruninho tem que jogar e tem que jogar o Derek. Legal. Mas em que condição? Aguenta só meio tempo, bota todo mundo para jogar. Eu também sou adepto àquela teoria que você tem condição de jogar 40 minutos, comece com os melhores. Né? Agora eu não sei o que o Humberto vai fazer. Só que do outro lado tem um dos elencos mais caros da competição, candidatíssimo ao título da Série B. Que o Sport vai subir, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma. Agora o Guarani joga em casa. E esse time na mão do Humberto Louser já jogou muito bem contra times desse naipe técnico. Tem capacidade para isso. Agora o momento é de muita insegurança. Lembra quando eu comecei meu comentário falando do nervosismo, da ansiedade, da bola queimando nos pés, do comportamento do time no segundo tempo, que até agora eu não entendi por que aconteceu.
Então isso é interno. Isso aí é o Humberto que vai ver lá. Agora, é um jogo pesadíssimo. Agora, se o Guarani quiser alguma coisa dentro do campeonato, tem que vencer o Sport dentro de casa com todo respeito. Agora vai ter que passar por todos esses problemas, que são coisas que a gente está pontuando e de repente são todos fáceis de resolver, e o jogo muda tudo isso, que é tudo no campo teórico. Eu tenho certeza de uma coisa, absoluta, não é? Que nós teremos uma grande partida de futebol e eu espero que o Guarani recupere o bom futebol que tem capacidade de apresentar. É isso aí, já a opinião do Tigrão. Aliás, o assunto está quente por aqui, hein? Tá quente demais, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora você já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha, terminou o tempo para você participar do sorteio dos 10 ingressos, hein? Promoção é encerrada, já a divulgação dos 10 ganhadores dos ingressos para o jogo de amanhã entre Guarani e Sport. Lembrando que os sorteados deverão retirar o ingresso na portaria da Rádio Bandeirantes, o Complexo Bandeirantes de Comunicação, das 9 às 18 horas, aqui na recepção da Band, Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. Bom, Tigrão, e aí, a sua expectativa para o jogo de amanhã? Jogo complicado, difícil, e o Guarani, para variar, com muitos problemas do técnico Humberto Loser para escalar o time em Tiger. Boris, mas os problemas são menores do que já foram, né? Existem algumas informações aí muito boas, como, por exemplo, essa quase certa volta aí do Bruninho. O Bruninho é o cara que conseguiu ser titular, jogando na meia, com uma meia água ali pelo lado esquerdo, um dublê de um atacante de beirada lado esquerdo, destro, com um meia ponta de lança que faz a transição de meio campo ao ataque. Ele conseguiu ganhar essa posição aí num elenco que tem 2 meses da qualidade do Regis e também do Isaac. Então veja, Bruninho voltando, mais da metade dos problemas estarão resolvidos. Matheus Barbosa aguentando o jogo e conseguindo jogar desde o início, muita estabilidade no meio campo, qualidade na saída de bola, bom poder de contenção, de marcação. Quer mais uma? João Vitor, jogador altamente contundente. Porque quando o Guarani joga com Bruno José, Bruno Mendes ou Derek, João Vitor, e com o Bruninho fechando o meio campo, ele joga com 4 atacantes. Ah, mas vai se atirar assim para cima do Sport? Cara, não pode ter medo de ser feliz. Não pode. Então, o Sport, por exemplo, ele joga com 3 zagueiros, né? Joga com 3 zagueiros. Às vezes com 2, mas ele tem esse Sabino e o Rafael Thierry, que é uma das melhores duplas de zaga da Série B, e aliás uma dupla de zaga cara. Aí ele tem o Luciano Juba, que é um dos artilheiros do time. Ele tem Ronaldo Henrique, que é um volante de muita pegada, mas que dá boa fluência de jogo no passe, né? Então, você começa a olhar aí, esse ala lateral aí, né? Melhor dizendo, Alisson Cassiano, cuidado com ele. Chega uma barbaridade. O Everton, lateral pelo outro lado, pelo lado direito. Então, veja, são situações que remetem o nosso raciocínio de projeção daquilo que poderá acontecer na partida, de que será um jogão. Eu, por exemplo, não imagino o Sport jogando só no contra-ataque. Futebol reativo, baixando as linhas, esperando o Guarani e saindo só em alta velocidade. Até porque não vai dar para ter muita alta velocidade com o Wagner Love. Ainda se movimenta bem, mas não é mais o jogador veloz de outros tempos.
Já é um cara aí batendo lá perto dos quarentão. Então é complicado. O Juba é um cara de boa mobilidade, um atacante, mas que volta para buscar e para ajudar na articulação com muita qualidade. Então esse time vai agredir também o Guarani. Eu não tenho dúvida que com a bola o Sport vai jogar, não vai ficar com nheco, não. De forma nenhuma. E o Guarani, com essa vocação ofensiva que tem, sobretudo jogando em casa, também vai partir para cima. Então deve ser um jogaço, né? E, apesar dos problemas, assim, confirmado como desfalque certo, daqueles jogadores considerados titulares do time base, eu só vejo aqui o Mike. Só o Mike, porque o Derek vai estar à disposição. Se começa jogando ou não é uma outra história. Mas aí tem um jogador que não está fazendo os gols, mas que tem nível muito alto também, que é um substituto com outro estilo, mas à altura, que é o Bruno Mendes. Aí volta o João Vitor. Aí volta o Bruninho. A zaga está fechada, só fica essa dúvida, né? Ele vem com o Alan Santos mesmo, depois do que aconteceu no último domingo contra o Juventude, ou ele vem com o Valber, que está no banco prontinho e com a senha na mão para fechar aí o miolo de zaga com o Lucão. Aí o Lousa é que vai resolver. Mas o Guarani vai quase que com aquilo que tem de melhor. Aonde que ele vai ter dificuldade? Se precisar mexer com o jogo em andamento, por não ter suspensos 2 jogadores que não estão lá jogando o fino da bola, mas tem muita qualidade. Então esses 2 caras podem, quando estão no banco, mudar o destino de uma partida. Estou falando do Regis e do Isaac, que estão suspensos. Mas vai ser um jogaço, e se o Derek estiver em condições, eu já começo com ele logo de uma vez, porque ele não joga há 3 jogos, e coincidência ou não, e não é coincidência, o Guarani nos últimos 3 jogos marcou apenas 1 gol. Pode. Tá aí o Tigrão, comentário do Tigrão sobre o Guarani. Amanhã tem o Bugrão em campo, a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes de Roger Williams. A partir das 8 da noite tem o Concentração com Edu Pinheiro. Das 17 às 19 horas, o Esporte em Debate. Vamos estar mais uma vez juntos aqui na apresentação do programa. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadasерvas.com.br. 19 horas e 7 minutos, um rápido intervalo e já voltamos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Queridinhos da semana na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 44,99. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Promoção para o pagamento à vista ou consulte outras opções de pagamento no WhatsApp 19 98315 0091. Para mais promoções, siga nossa rede social @Aeropisos. Pensou em porcelanatos? A Aeropisos é o lugar. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vamos pensar nessa situação. Goleiro Jean, que foi ídolo do Guarani, jogou 2003, 2004, 2005. Quando chegou 2006, o Jean sobe a avenida, vai jogar na Ponte. Jean deixou o Guarani para jogar na Ponte. E aí pinta um derby, mas já era a sua 7ª partida do goleiro Jean com a camisa da Ponte. E aí um derby no Majestoso e ele lá no gol da Fepasa. E lá ficava a torcida bugrina, no pé e na orelha de Jean. E o Bugre tinha o atacante Edmilson, experiente na época, 31 anos, veio do Santo André. O técnico do Guarani era Luiz Carlos Ferreira, já falecido. O técnico da Ponte, Vadão, também já falecido. Esse derby aqui, 2006, foi 2-2. Mas logo de cara, no comecinho, vamos à narrativa do amigo Batista. E ao final, o repórter André Aranha define de que forma foi esse gol. Jean, de cara, sofre um belo gol de Edmilson. 2006, Majestoso. E o amigo Batista narrava assim. Vem Fabiano pela lateral da grande área, vai pro fundo, parou na frente do marcador. Ele puxou arrumando pro perna esquerda, mandou na frente para Rodrigo Sá. Enganou a marcação, levantou, cruzou para Edmilson, bateu, é gol! Gol! A bola lançada pela direita, penetrou, Rodrigo Sá ganhou da marcação de André Silva e fez o levantamento dentro da pequena área, de costa pro gol. Edmilson levantou o corpo e jogou a perna numa puxeta extra
O artilheiro entende a alma da bola. Talento singular. A única forma de se expressar de Edmilson. A expressão através da arte. A arte da bola. Edmilson. 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 Camisa 9. Jogo no derby, Guarani 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu, André Aranha. Olha, detalhe para o belíssimo cruzamento do volante Rodrigo Sá, muito bem posicionado, Edmilson marca um golaço e entra definitivamente para a história do derby, de meia bicicleta, bateu de perna direita e cobriu o goleiro Jean, que nada pôde fazer. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em mim, cimento Votorantim, seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim, com Votomassa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Qualidade e preço baixo. Ofertas sensacionais todos os dias. Creme dental Close Up Triple, 70 gramas, 1,98. Toalha umedecida Baby Show, 100 unidades, 4,69. Desinfetante Urca, 5 litros, 9,98. Amaciante Super Cândida, 2 litros, 4,98. Ofertas válidas até 21 de agosto. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Sabe o que eu descobri no Sicredi? Que existe um jeito mais humano de cuidar da nossa vida financeira. O atendimento do Sicredi é como você nunca viu, seja no digital ou em uma das milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. Isso porque o Sicredi trata todo mundo igual. Você vem, participa e cresce junto com a gente. Demais, né? Então vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Com B de bola, B de Bandeirantes, reta final do Esporte em Debate. Já tenho aqui o nome dos 10 sorteados na promoção dos ingressos para o jogo entre Guarani e Sport. Já eu divulgo para você. Olha, vem aí o Derby 206 entre Guarani e Ponte Preta. O segundo duelo do ano, desta vez no Brinco de Ouro da Princesa. Haja coração, hein? Agora preste muita atenção no que eu vou falar, de uma escalação que dá de 10 nas outras. Eu estou falando do timaço da Votorantim Cimentos. Na fundação entra em campo o Cimento Votoran, um clássico como o nosso derby. Ele é resistente e seca rápido. Por isso, o trabalho rende. É cimento para toda a obra. Na hora do acabamento, vai de Votomassa, argamassa que espalha fácil e dá de 10 anos de garantia. Para completar esta seleção, temos a linha de rejuntes para o acabamento e os aditivos Imperplus para impermeabilizar sua massa e o Superfix, que dá aderência e faz a massa render até 2 vezes mais. Só podia ser da Votorantim Cimentos, a marca que o Brasil adora. É bom demais! Bom, rapidinho, CH e Tigrão, temos aqui pautas
notícias do dia que não tem nada a ver com os times de Campinas, mas acabam sendo destaques. CH, tenho aqui Santos e W Torre que encaminham um acordo para a construção do novo estádio. O Botafogo do Rio, líder do brasileiro que contratou Diego Costa. E a contusão do Varela, que apanhou do Gerson no treinamento e ontem teve uma grave contusão no joelho. Qual você escolhe para comentar, CH? A do possível novo estádio do Santos. Seria muito legal que a Vila recebesse uma infraestrutura moderna, porque eu entendo que passa aí, entre outras coisas, para o futuro do Santos ser ainda melhor. Tomara que dê certo, me parece que está muito adiantado. A Vila Belmiro com 30 mil espectadores e tomara que dê certo. Eu vou torcer para que efetivamente as coisas aconteçam. IGA Atacado, ofertas sensacionais todos os dias, grande variedade de produtos no atacado e varejo é o Atacarejo. Alimentos, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e muito mais. Confira nas lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Os melhores preços para a sua economia, confira só. Energético Flying Horse, sabores, 2 litros, R$ 7,49. Açúcar União refinado 1 kg, R$ 13,98. Requeijão Scala, copo 200 gramas, R$ 6,89. Sabonete Albany, 85 gramas, R$ 1,35. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 21 de agosto. Compre sem sair de casa pelo Televendas do IGA Atacado. Pague suas compras com cartão alimentação. Agora tem muito mais bandeiras disponíveis e também tem muitas outras opções de pagamento. Confira mais no site iga.com.br. Siga também no Instagram e Facebook. IGA Atacado Oficial. E para você, Tigrão, qual tema você escolhe? Santos e W Torre Estádio, Botafogo, Diego Costa e o Varela no Flamengo, Tigrão. Bom, falar do Varela, né? Já a Azul vendeu mais uma passagem aí. Varela já mandou bilhete de ida pro Rio e volta para Campinas para Zé Pilintra. E tomou um soco lá na cara, lá quebrou o nariz na terça. Na quarta vai pro jogo e tava jogando bem, hein, rapaz? Com o nariz inchado e tudo. Treinou de máscara, aquele negócio todo. Tava jogando bem, fazendo a beirada lá pelo lado direito. Problema no joelho, saiu chorando. Então já está em Campinas a passagem, veio por e-mail, hoje é tudo muito rápido, né? Vem tudo online. Zé Pilintra já fechou a mochila, botou todos os apetrechos, sal grosso, arruda, vela de várias cores, 2 ou 3 penosas embalsamadas. E já voa para o Rio hoje à noite ainda. Vai ver se dá um banho de sal grosso, porque a fase do Varela... Meu Deus. Tem gol, Tigrão? Plantão Bandeirantes informa. 21 minutos, Estádio do Café, Londrina. Primeiro tempo, Londrina 0, Atlético Goianiense 0. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 300 produtos e serviços financeiros para atender às necessidades de seus mais de 7 milhões de associados. Como uma instituição financeira cooperativa, aqui você é dono do negócio e participa ativamente das decisões e da distribuição dos lucros. Se você está procurando uma instituição financeira que valoriza a transparência, a cooperação e o compromisso com seus associados, o Sicredi é a escolha certa para você. Com o Sicredi, você tem acesso a uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo conta corrente, cartões, crédito, investimentos, consórcios e seguros, além de contar com um atendimento personalizado e especializado para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. Não perca tempo e abra sua conta com o Sicredi agora mesmo. Para fechar o programa, vamos com o Na Lata. Responde na Lata. Os comentaristas vão responder na lata. Já já eu divulgo aqui os 10 ganhadores dos ingressos para Guarani Esporte. Vamos lá, CH, eu começo com você. São Paulo vence Corinthians por 2-0. Gols de Wellington Rato e Lucas Moura. No placar agregado, 3-2 para o Tricolor. Flamengo venceu o Grêmio ontem à noite por 1-0. Gol de Arrascaeta cobrando pênalti.
O rubro-negro passou para a final com um placar agregado de 3-0. Na sua opinião, quem é o favorito para conquistar a Copa do Brasil? Continua o Flamengo, mas cuidado com o São Paulo, que está muito forte. Mas é uma resposta só. Flamengo. E para você, Tigrão? Olha, antes do jogo de ida, a gente tinha cantado a bola aqui, eu e o CH, que a final seria São Paulo e Flamengo. Aí o Corinthians ganhou lá na Arena, Deus sabe como, e a gente falou, pode ser que segure. O Flamengo já estava na final, porque meteu 2-0 lá na Arena do Grêmio. Aí deu a final que a gente imaginava. E eu, em condições normais de pressão e temperatura na lata, antes do primeiro tempo do jogo de ontem no Morumbi, eu diria Flamengo também, mas eu já mudei. Para mim, o campeão da Copa do Brasil vai ser o São Paulo. E seria um título inédito. Ainda com você, Tigrão, Neymar é o terceiro jogador mais bem pago do mundo. Com a transferência para o Al Hilal da Arábia Saudita, craque brasileiro é superado apenas por Benzema e Cristiano Ronaldo. Os 5 maiores salários do futebol mundial. Cristiano Ronaldo ao Nasser, 200 milhões de euros por ano. Benzema ao Ittihad, 200 milhões. Neymar ao Hilal, 160 milhões. Kanté, 100 milhões. Mbappé, 70 milhões. Você concorda? Eles valem esta fortuna toda, Tigrão? Eu não concordo. Acho que é fora da realidade de um ser humano mortal comum, principalmente no mundo. Estou falando no Brasil e nem na Arábia, no mundo, onde tanta criança morre de inanição. Mas, de certa forma, estou meio aliviado. Assim o Neymar para de me mandar o WhatsApp pedindo dinheiro emprestado. E para você, CH, você concorda com estas fortunas? Não, de jeito nenhum. Eles são craques, extra-séries, mas é muito dinheiro para um jogador de futebol. Não concordo. E para fechar o Na Lata de hoje, com você, CH, Jailson, Marcelo Lomba, Breno Lopes e Marcos Rocha. Contratos terminando no final de 2023 com o Palmeiras. Você renovaria o contrato deles? Rapaz, essa é uma pergunta difícil. Tem muito jogador aí que já não está ficando nem na reserva direito. Eu tenho a impressão que o Palmeiras vai fazer aí uma espécie de renovação. Alguns desses citados eu gosto. Marcos Rocha, Lomba, mas ele tem a condição física, uma série de fatores, e o Palmeiras tem uma base muito forte. Eu tenho a impressão que esses jogadores vão deixar o Palmeiras no final da temporada. Eu acho, palpite. Então tá bom. CH, um grande abraço para você e até amanhã. Muito obrigado, um abraço para você também, boa noite a todos. Valeu. Tigrão, para fechar, quem você ficaria desses que eu citei? Jailson, Lomba, Breno Lopes e Marcos Rocha. Vamos fazer um na latíssima? Você fala o nome, eu falo sim ou não. O sim, eu ficaria. E o não, eu não ficaria. Eu não renovaria. Vamos lá, rapidinho. Jailson, volante. Não. Marcelo Lomba, goleiro. Sim. Breno Lopes, atacante, autor do título da Libertadores de 2020. Sim. Marcos Rocha. Sim. Então é isso, tá fechado. Tigrão, um grande abraço para você e até amanhã. Grande abraço, Boles. Até amanhã, se Deus quiser. E nunca acredite na tabelinha que pode vir um terceirinho por aí. Valeu, Tigrão. Um abraço para você. Olha, ganhadores dos ingressos, hein? 1, João Vitor Mariano. 2, Luzia Girola. 3, Márcio de Freitas Jesus. 4, Michele Barbosa do Nascimento. 5, Rafael Galucci Januário de Souza. 6, Rafaela Antônio Masson. 7, Rafaele Pontes Silva. 8, Rita Pontes Silva. 9, Rodrigo Souza da Silva. E 10, Ian Belotti. 1, João Vitor. 2, Luzia. 3, Márcio. 4, Michele. 5, Rafael. 6, Rafaela. 7, Rafaele. 8, Rita. 9, Rodrigo. E 10, Ian Belotti. A nossa produção estará entrando em contato com os ganhadores, lembrando que os ingressos devem ser retirados amanhã aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, saída para Valinhos, das 9 até as 18 horas.
Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, 2799. Obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um abraço para o Fernando da Vila Padre Anchieta. O problema do Guarani é ter apenas 11 titulares. Para subir precisa de no mínimo 18 titulares. Contra o Juventude estávamos bem remendados, contra o Sport estaremos quase completos. Um abraço a todos, um abraço também para o Laco de Campinas. Semana livre, o Regis, desde que retornou para o Guarani, vive este apagão. Boa noite, o presidente da Ponte não é realista, disse várias vezes que a Ponte vai lutar para subir. Rogério, um abraço para o Rogério. Boa noite, amigos da Band. O Elvis é um craque, porém está fora de forma. É o Valnei Matheus, CDHU São Martim. Valeu, rapaziada. Um abraço ao Lucas Pessoa, que esteve conosco aqui na máquina do som, também modulando o YouTube. Amanhã tem mais. Nossa área, 11h30 da manhã, meio-dia, tem os donos da bola na tela da Band. E eu volto com o Esporte Debate às 18 horas. Forte abraço e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está com a Rádio Bandeirantes, 86 anos no ar. Agora...